carreira militar nos dá muita proatividade, iniciativa, persistência, resiliência. Então, assim, tudo isso eu uso hoje no meu trabalho financeiro. E é claro, existem níveis de risco, né, em todas as aplicações financeiras, em tudo na vida, na verdade. E às vezes as pessoas podem pensar, pô, existe risco, então eu vou deixar o dinheiro embaixo do colchão. Bom, risco da inflação corroer o seu dinheiro ao longo do tempo. Risco sempre existe, né? Eu falo até que quem não quer ter risco não vive, né? Basicamente, porque, pô, sair de casa pode acontecer alguma coisa comigo e tal. Se eu ficar em casa pode acontecer alguma coisa comigo. Eu tinha até pensado em alguns atributos que a gente tem na área militar e na minha realidade fez total diferença. Pô, eu com 19 anos, 20 anos de idade, ser um comandante de pelotão, ter 30 soldados na minha responsabilidade ali, vamos dizer assim, soldados, cabos, sargentos, então às vezes até pessoas mais velhas que eu, e você já vê, pô, tô numa situação que eu tenho que amadurecer, não tem jeito, não tem como eu continuar sendo um moleque, vamos dizer assim, eu tenho que amadurecer porque mais pessoas dependem de mim. A realidade financeira do brasileiro é complicada, eu não tô aqui falando, não, quem não tem reserva tá errado, não é isso, mas é algo a se pensar, é algo a se incluir no seu orçamento, que a gente fala, colocar o seu boleto do eu do futuro no orçamento. A gente vive pagando conta de luz, conta de água, por que você não coloca lá o boleto do Ricardo do futuro, no meu caso? Bota esse boleto, força-se a pagar, nem que seja 50, 100 reais. Se eu fosse dar um conselho pros militares temporários, foi um conselho aí, dando os créditos ao meu pai, falou pra mim assim, cara, lembre-se que você não é de carreira. Uma hora isso vai acabar, e aí você vai ter feito uma reserva, não vai ter feito. Então, assim, porque às vezes a gente acaba indo na onda, achando que aquilo é eterno, chega uma hora que o de carreira continua, e a gente agora vou pro mundo corporativo, vou fazer o que da vida? Então, o conselho seria esse. Pode vir a ser, pode prestar prova e tal, mas lembre-se que você não é. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, Tenente Rocha. Rocha, também lembrando a galera que estamos a todo vapor com o Brasil na escuta, falando sobre saúde mental. Inclusive, o episódio anterior foi muito bom. O pessoal conseguiu conectar aí o tema de saúde mental junto com a questão da atividade física e com a questão da saúde bucal, né, com nossos amigos aí, o Brito, que é o Calção Preto, e o Souza. E hoje, Rocha, a primeira vez que a gente está trazendo aqui uma pessoa, um camarada, um veterano, serviu comigo lá no 28, e primeiro especialista, já vou te intitular assim, tá? Primeiro especialista da parte de finanças. E a gente sabe muito bem que quando a gente fala da tríade de corpo, mente e espírito, a gente fala muito de saúde mental, fala muito de soft skills, mas a mesma importância, ou até mais, tem que ser dada para a questão financeira. Falta muita inteligência financeira na população brasileira, nos militares não é diferente. E hoje estar aqui com um especialista nesse assunto vai ser bem rico para a nossa comunidade, para a nossa audiência, e um prazer te receber aqui. Então seja bem-vindo, Campos, obrigado por aceitar o convite, a casa é sua, seja bem-vindo. Obrigado, Auleto, obrigado, Rocha, pelo convite. Vamos lá, né? A minha ideia hoje é tentar desmistificar muita coisa, né, sobre finanças e assim por diante. E tô aqui para contribuir, né? Venho de coração aberto aí para falar para toda a família militar, todos de maneira geral, né, cidadãos brasileiros sobre finanças. É um tema que realmente precisa de vitrine, né? Precisa ser mostrado, né? A nossa comunidade, que são os militares, né, tanto da ativa quanto os veteranos, a gente entende que a consciência está aumentando com o decorrer do tempo, principalmente acho que por causa das mídias sociais também, acho que isso tem, né, tem uma relação, mas ainda é baixa, né? Dá para melhorar, dá para conscientizar melhor também. A gente estava falando nos bastidores questão de idade, né? Dependendo da idade que o militar ingressa, às vezes, dependendo da função também, às vezes o cara tem ali por conta da idade, um ímpeto maior de não juntar muito dinheiro, não guardar muito dinheiro e muito menos investir, né? O foco é gastar, né? Às vezes até o que não tem. Então acho que vai ser tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. Mas antes de começar nesse ponto que é o principal, né, Rocha? A gente quer saber um pouquinho antes, né? Como que veio, né, esse desejo de ir para as Forças Armadas, se era uma coisa que você já tinha em mente ou acabou acontecendo por acaso, se foi por conta de algum incentivo de algum parente, enfim. Queria que você começasse lá atrás, como que foi o teu encontro aí com o Exército? Perfeito. O meu encontro com o Exército em si, basicamente meu pai é militar. Então, meu pai é militar das Forças Armadas, meu irmão serviu o ano obrigatório e eu meio que fui seguir esse legado, né, de manter na carreira. A minha ideia, inclusive, era ter sido militar de carreira, mas por conta aí de algumas nuances da vida, eu me encontrei no mercado financeiro. Eu cheguei, assim como você, Auleto, e como Rocha, né, eu fiz a NPOR em 2015. Então, eu já tinha esse foco, né, eu queria ser militar muito por conta da questão familiar. Em 2015, tive a oportunidade de ir para a NPOR. E, à época, eu ainda prestava as provas do Exército, né, de maneira geral, da SpaceX, cheguei a prestar também
da aeronáutica, da marinha, mas eu queria de fato o exército. Então cheguei a tentar ali algumas vezes, porém o destino não quis que eu fosse militar de carreira, então aproveitei ao máximo o meu período como militar temporário, R2, fiquei os 8 anos, e mais ou menos ali na metade da minha carreira como temporário, ali no 4º ano, um amigo meu, que era cadete na mãe, inclusive, então eu gosto de brincar até que esse amigo, ele falou pra mim sobre finanças e eu falei pra ele sobre o exército, né? Porque eu vinha de família militar, ele não, e aí ele passou na prova da SpaceX, no mesmo ano que eu cheguei a passar, mas fiquei na majoração, mas ele entrou, eu acabei não entrando, e quando ele estava mais ou menos no 2º ou 3º ano da MAN, salvo engano, ele me mandou um vídeo do Bruno Perini. E aí ele me mandou, o Bruno Perini foi capitão do Exército e hoje é um grande referência, né, no mundo das finanças, inclusive. Hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com ele aí no Grupo Primo. E quando esse meu amigo me mandou, eu olhei, eu ainda prestava a prova da SpaceX nessa época, e aí eu falei, pô, acho que eu talvez me encontre nessa área. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa desregulada com finanças, mas eu não investia, né? Eu como bom brasileiro, né, médio assim, vamos dizer, eu tava com dinheiro na poupança, né, o que eu tinha. Pelo menos eu não tava com dívidas, não tava ficando 0 a 0, sobrava alguma coisa, eu colocava lá na poupança. A caderneta de poupança, no caso, né. E aí, o tempo foi passando, quando eu comecei a ver esses vídeos do Perini, eu falei, cara, esse dinheiro ele poderia estar trabalhando melhor para mim do que está de fato, né. Porque a gente fala, né, que a riqueza, a gente ter tranquilidade tá ganhando dinheiro dormindo, vamos dizer assim. Então, conforme o tempo ia passando, eu via, pô, tem possibilidades de às vezes manter, aí a gente tem que pensar muito em risco-retorno também, né? Não adianta, eu vou elevar muito meu risco para pensar num retorno muito maior. Não é isso. Eu tenho que ter esse controle, essa gestão de risco, mas existem, né, no mercado financeiro produtos, inclusive, mais seguros que a caderneta de poupança e com rentabilidades melhores. Falei, pô, então não tem sentido essa lógica, né? Por que eu tô investindo num produto com mais risco, não que seja arriscada a caderneta de poupança, tá? Não quero fazer nenhum alarde aqui, mas em tese, comparado a um Tesouro Selic, por exemplo, tem mais risco e menor rentabilidade. Falei, pô, tem que inverter essa lógica. E aí eu comecei a estudar, eu praticamente quase zerei os vídeos do canal Você Mais Rico lá do Bruno Perini. E eu falei, pô, eu acho que eu quero que mais gente tenha esse conhecimento que eu adquiri aqui. Posteriormente, eu cheguei a fazer o curso do Perini, que é o Viver de Renda. E nessa época, mais ou menos, ele estava para se juntar com o Thiago Nigro, que é a empresa hoje, os 2 fundadores são eles, né? Tinham mais fundadores no início, mas que hoje não estão junto da sociedade. E vendo isso, eu me tornei cliente de várias plataformas deles. Existe a Finclass, então o Grupo Primo hoje literalmente é um grupo, né? Eu acredito que seja uma grande holding com várias empresas junto a eles. E eu fui chegando, né, como cliente em algumas, e eu falei, pô, vai chegar um nível aqui que eu já comecei a ensinar amigos, já comecei a ensinar familiares, eu falei, eu tenho que ganhar escala, né? Eu tenho que ajudar cada vez mais gente. E nesse ponto eu entrei no mercado financeiro de cabeça. Então foi quando eu falei, pô, é isso que eu quero para minha vida, já que o exército eu não vou ficar... existem outras formas, né, de eu entrar para seguir como carreira, mas eu falei, não, acho que eu vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui da melhor forma possível, e após isso eu já vou entrar de cabeça no mercado financeiro, que é uma nova etapa da minha vida, né? Então eu até falo que minha carreira no exército foi bem bacana, né? Porque os 4 primeiros anos eu basicamente fiquei mais na área operacional, cheguei aí para intervenção federal em 2018, e os 4 últimos anos eu fiquei numa área mais administrativa que me deu uma gama de conhecimento gigantesca, né? Até para o que eu uso hoje na empresa. Então foi o meio a meio ali, ficou bem bacana. Eu ainda tive a oportunidade de ir para a Operação Acolhida também em 2021, que foi uma operação humanitária, assim, que eu tenho amigos venezuelanos até hoje, que eu pude ajudá-los, né, lá na fronteira, em Roraima, de maneira geral. E acho que foi basicamente isso, né? A carreira militar nos dá muita proatividade, iniciativa, persistência, resiliência. Então, assim, tudo isso eu uso hoje no meu trabalho, né? Porque, querendo ou não, hoje eu abri a minha empresa, né? Abri a minha PJ, digamos que eu presto serviço, né, para Portfel, que é a empresa que eu trabalho hoje no Grupo Primo. E, pô, se a gente não tem proatividade, isso tudo, a empresa vai falir, digamos assim, né? Porque eu sou uma eu-presa, sou somente eu, mas
a ideia é, cada vez quando vai crescendo, você precisa ganhar escala, você precisa acabar contratando mais gente para te ajudar, porque a gente fala que a gente tem um capacity, né? A gente consegue ajudar tantas famílias. A partir daqui, eu sozinho não vou conseguir. Vou precisar ampliar e é a mesma ideia, inclusive, que o Bruno e o Thiago tiveram no passado, né? Que eles começaram ali com produtos próprios, né? O próprio curso, por exemplo, no caso do Perini. E aí chegou uma hora que eles falaram, pô, agora eu tenho que ajudar mais gente, eu sozinho não consigo. Aí eles se juntaram na sociedade, aumentaram a escala e se tornou o que hoje o Grupo Primo é, né? Que é uma referência nacional em educação financeira como um todo. O Campos, você falou que recebeu um vídeo do Bruno Perini e isso te impactou. O que você acha que causou esse impacto? Foi o fato dele ser militar e estar falando de finanças ou realmente foi o conteúdo? Era algo que já te brilhava os olhos? Eu acho que aí junto o útil ao agradável, vamos dizer assim, né? Porque pessoas falando de finanças na internet, tem muitas pessoas qualificadas, qualificadíssimas, inclusive. Mas assim, o fato dele ter sido militar já gerou uma proximidade nesse sentido. Eu entendia muito do que ele falava, né? Sim, às vezes ele falava até a nossa língua, né? Que o exército tem o próprio dialeto ali que a gente fala. E assim, ele é uma pessoa muito inteligente, assim, né? Ele elencava, ele elenca, né, até hoje, situações históricas, com situações filosóficas, com situações econômicas. Então não era pura e simplesmente, compre CDB por causa disso, disso, disso. Não. Tinha um storytelling, que a gente chama, né? Tinha um contexto ali, tudo que era explicado. E isso, para mim é sensacional. Foi até o que me motivou a ir para a faculdade de economia. Então eu queria entender o cenário econômico como um todo. E também me motivou a ler diversos livros, né? Que inclusive ele recomendava muitos. Então, hoje ele tem o livro dele próprio, inclusive, mas o fato de eu ter conseguido ter essa gama de conhecimento, muitos livros que eu li, então li Nassim Taleb, li o livro do Guilherme Benchimol, li o livro do próprio Perini, do Thiago Nigro, inclusive do Howard Marks. Então, assim, grandes referências que eu tenho em casa. Eu pude até ter o privilégio, né, de no ano passado ter ido para Nova York, visitado diversas gestoras lá em Nova York, como a Morgan Stanley, a Oaktree, que é do Howard Marks, que eu citei agora. Eu usei o livro do Howard Marks no meu TCC da faculdade, inclusive. Então, usei alguns livros, mas o do Howard Marks, o Dominando os Ciclos de Mercado, foi um que eu utilizei, o meu erro foi não ter levado lá para Oaktree, mas assim, também eu não cheguei a encontrar ele pessoalmente, então não daria, porque ele tinha ido para Chicago uns 2, 3 dias antes do dia que a gente passou lá, mas ia ser sensacional se tivesse encontrado ele, porque ele é referência no mundo das finanças, e quando a gente fala de mercado financeiro, o mercado financeiro americano hoje é o maior que nós temos, então é um outro mundo, né? Eles dizem até que às vezes, arriscado é investir no Brasil, né? Porque aqui nos Estados Unidos é o maior mercado financeiro. E é claro, existem níveis de risco, né? Em todas as aplicações financeiras, em tudo na vida, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar, existe risco, então eu vou deixar o dinheiro embaixo do colchão. Tá bom, risco da inflação corroer o seu dinheiro ao longo do tempo, né? Então, risco sempre existe, né? Eu falo até que quem não quer ter risco não vive, né? Basicamente, porque, sair de casa, pode acontecer alguma coisa comigo e tal. Se eu ficar em casa, pode acontecer alguma coisa comigo. Então, é mais nesse sentido, mas sendo mais objetivo na resposta da sua pergunta, acho que casou isso, né? O fato dele ter todo esse contexto que ele traz quando ele apresenta qualquer assunto sobre finanças e também o fato dele ter sido militar e corroborar muita coisa ali com o que eu penso e com o que eu vivi na caserna. Né? Engraçado é que na época, quando eu comecei a acompanhar os vídeos do Perini, num primeiro momento eu não sabia que ele tinha sido militar. Mas só a forma como ele se portava e ele explicava as questões, você já tinha um rapport ali, né? Porque, é diferente, né? Também, obviamente que assim, acho que como a maioria da galera aí da nossa geração, acho que a maioria começou com o Nigro também, que ele aparecia muito nas redes sociais, numa época que quase ninguém falava sobre questão de investimentos, ou falava muito pouco. E ele começou a disseminar isso muito nas redes, né? E quando eu conheci o Perini, eu lembro de ter olhado e de falar, esse cara tem uma postura que eu acho que eu conheço. Aí depois, né, que veio a informação de que ele foi militar, que tinha saído do exército, eu falei, tá explicado. Então, acho que esse rapport aí realmente acaba nos pegando, né? Ainda mais quando a gente fica um tempo na caserna, a gente valoriza esses atributos que você comentou. E fala pra mim uma coisa, você enxerga hoje, né, que é o que você vive, que esses atributos militares, né, você já até antecipou que muitos deles te ajudam hoje no que você faz. E aí, nesse aspecto, quando a gente compara
com uma pessoa que não teve essa mesma oportunidade, né? Acabou não servindo às Forças Armadas. Você vê muita diferença, assim? Hoje você percebe que está muito em falta alguns desses atributos? Como que você enxerga isso? Pô, é uma pergunta excelente, assim, eu tinha até pensado em alguns atributos que a gente tem na área militar e, assim, eu não posso falar se faz falta ou não nas outras pessoas, porque cada um tem a sua realidade, mas na minha realidade fez total diferença. Então, pô, eu com 19 anos, 20 anos de idade, ser um comandante de pelotão, ter 30 soldados na minha responsabilidade ali, vamos dizer assim, soldados, cabos, sargentos, então às vezes até pessoas mais velhas que eu, e você já vê, pô, tô numa situação que eu tenho que amadurecer, não tem jeito. Não tem como eu continuar sendo um moleque, vamos dizer assim. Eu tenho que amadurecer porque mais pessoas dependem de mim, né? Profissionalmente falando, principalmente, né? E até pessoalmente, né? Porque quando a gente vai... eu gosto de falar também que no Exército eu tive a oportunidade ali nos meus últimos anos de ter dado uma instrução de educação financeira para os soldados. Cabos, soldados, sargentos, na verdade para a companhia como um todo, né? Quem pôde estar presente, esteve presente lá no glorioso Garajão do 28, que hoje tem os blindados lá, né? Mas eu tive essa oportunidade e assim, foi simples, foi o básico do básico. E muitos cabos, soldados ainda lembram, ainda me comentam no Instagram, né? Ricardo, eu lembro... Ricardo não, né? Tenente Campos, eu lembro da época que você deu aquela palestra pra gente, pô, mudou minha vida, ou não, agora eu quero começar a mudar a partir de agora. Então, assim, são posições que a gente toma na vida que faz diferença na vida das outras pessoas também. E aí os atributos que eu mais vejo, assim, com certeza a persistência. Então, na nossa carreira aqui no mercado financeiro, a gente tem que ser persistente, porque você tem que falar de um assunto que muitas vezes é tabu no Brasil. Então, eu até falo que o Finday, que é um dos eventos que o grupo faz, ele é sensacional. Porque se você pensa, ano passado a gente tinha cerca de 25 mil pessoas lá no Distrito Anhembi, no ano anterior tinha umas 9 a 10 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. Mas se você pensa 25 mil pessoas, onde é que você encontra 25 mil pessoas no Brasil reunidas? Geralmente é jogo de futebol, eu gosto também, não estou criticando jogo de futebol, mas é lazer, carnaval, enfim. Difícil você ver 25 mil pessoas falando sobre finanças, sobre futuro financeiro. Então é uma revolução, de fato, que o grupo está fazendo. Nacional e até internacional, né? Porque a gente tem clientes no exterior também. Então, eu vejo assim que a persistência que a gente tem é um atributo muito importante, resiliência, né, de maneira geral. Lealdade é um atributo que eu gosto bastante. Então, ser leal ali, porque querendo ou não, a empresa, a gente fala que a empresa tem vários, o CNPJ tem vários CPFs junto, né? Então, às vezes, quebrou, a empresa não tem problema. Não tem problema. Os diversos CPFs vão ficar desempregados também, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão de lealdade. Pô, tanto eu ser leal com os meus superiores, digamos assim, na hierarquia, quanto os superiores também serem leais com o pessoal subordinados, né? Então, esses dois atributos eu talvez elenque como os principais, que é difícil de falar isso, mas espírito de corpo também, a gente forma uma amizade muito legal entre os consultores, eu gosto bastante disso, porque a gente é mais descentralizado, né? O pessoal que é PJ, digamos assim. Então, não é que nem um quartel, né? Que chega, todo dia tá ali, os 30 e tal. Não, a gente é mais descentralizado. Mas vira e mexe a gente marca, pô, vamos no escritório hoje, vamos conversar. Pô, tô com uma dúvida em tal coisa, tô com dúvida em outra coisa. E assim, você aprende muito entre os pares ali, vamos dizer assim, né? Trazendo para termos militares. Um, às vezes, sabe um pouco mais de renda fixa, outro sabe mais de renda variável, outro sabe mais de internacional e assim por diante. Então, de maneira geral, esses 3 atributos eu acho que são importantíssimos. Muito bom. E como que foi essa transição? Se você puder dar mais detalhes, eu sei que você serviu no 28, né, em Campinas, mas, e eu sei também que na época eu lembro que você já falava muito sobre investimentos, mas como que foi essa transição? Acabou o teu tempo? Para onde você foi? Como que você fez? Qual que foi a preparação? Perfeito. Essa transição eu acho que foi feita para mim porque foi na hora certa. Porque muitas das pessoas que fazem essa transição, eu vejo muitos militares, né, principalmente, eles ficam, né, um tempo, porque querendo ou não na consultoria a gente começa do zero, literalmente, e tem que ter a persistência ali para angariar clientes, demonstrar conhecimento e tudo mais. Então, muito da transição que eu vejo é o part-time job que a gente fala, né? Então, o indivíduo ele continua onde ele está trabalhando, na empresa, no exército, onde quer que seja, e ele começa a consultoria, a hora que a consultoria começa
a gerar frutos ali para ele, aí ele faz a migração completa. Esse é o padrão. Só que eu não tive opção. Eu simplesmente, uma hora o exército ia sair comigo, né? Não digo nem que eu ia sair do exército, mas já era sabido isso desde o início. Então eu sabia que ia bater meus 8 anos, eu ia ter que sair. E aí que eu fiz? Eu me preparei, a gente se prepara antes, né? A gente não se prepara na hora. Isso é muito que a gente ganha com maturidade. Então eu sempre, desde de aluno, na verdade, até antes de aluno, eu brinco que desde que eu era criança eu sempre tive esse espírito poupador, né? Porque às vezes meu pai ia lá, naquela época isso era muito dinheiro, né? Dava R$ 10 ali, eu ia lá e geralmente estava com os meus amigos, a gente ia num cinema, alguma coisa, todo mundo gastava tudo e eu, não, vou gastar 8 e 2 eu vou jogar no meu porquinho. Meu pai deixava um porquinho lá no quarto e ia juntando. Aí depois eu gastava de 4 anos, eu gastava em álbum de Copa do Mundo o dinheiro em figurinhas. Mas assim, eu sempre tive essa mentalidade, ia lá, aí quebrava o porquinho e gastava. Né? Mas aí eu sempre tive essa mentalidade. Aí a mentalidade poupadora manteve-se ali quando eu era aluno do NPR, como eu falei, né? Eu deixava o dinheiro na poupança. E depois, quando eu virei aspirante, eu falei, cara, agora eu preciso de algo um pouco melhor do que isso que eu tô fazendo. E aí procurei auxílio, acabou não sendo um dos melhores que eu encontrei, mas me preparei. Então, desde sempre, né, na vida, mas vamos dizer especificamente para essa transição de carreira, desde aluno, eu já, nem que fosse 100, 50, R$ 200, o mínimo possível, sempre ia colocando alguma coisa ali, porque eu sabia, pô, daqui a 8 anos eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu tô com 19 anos de idade, lógico, eu imaginava que eu seria militar de carreira, acabou que não aconteceu, e eu não posso falar, pô, não aconteceu, e agora eu vou ficar aqui chorando? Não, pô, não, eu tinha que ter uma opção, quando você se prepara, você passa a ter opções, você pode escolher. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei em 2023, eu tinha férias a tirar, eu peguei essas férias e eu comecei a estudar para a prova do CEA, que era a prova para eu tirar a certificação para virar consultor. E aí, quando eu passei nessa prova, já deu um alívio, e aí eu fui pro processo seletivo da Portfel. Isso no meu último ano, no último mês, na verdade. Então, tinha que dar certo, assim, vamos dizer assim, não tinha muita opção, senão eu ia procurar outra coisa para fazer da vida, né? Mas deu certo, felizmente a Portfel estava expandindo bastante, ainda estamos, né? Mas estava expandindo demais, assim, nessa época. Eles gostaram do meu perfil. Eu falei, pô, já tem condições de vir part-time, pelo menos? Eu falei, part-time não, vou ter que ir de cabeça, porque mês que vem eu tô fora do exército, eu só volto pra dar tchau, porque eu tava de férias, né? Falei, eu só volto pra dar tchau. Pô, tá bom, então vem. Aí eu morava em Campinas na época, eu não tenho a necessidade de estar no escritório, né, por eu ser B2B, que a gente chama, mas eu gostaria de estar próximo do escritório, até para a questão de aprendizado e tudo mais, conversar com pessoas, consultores mais experientes. E eu virei para minha mulher na época estava mudando de escritório, ela é advogada, ela estava mudando de escritório aqui em São Paulo e ela ia sair do home office e ia presencial. E o escritório era aqui em São Paulo. Aí eu falei, pô, e a gente morava em Campinas, né? Ela estava no home office, eu estava no exército presencial. E aí inverteu. Ela foi pro presencial e eu fui pro home office. E aí no que inverteu, falei, então vamos para São Paulo. Pegamos, juntamos. Meu último mês de férias, né? Foi tanto estudando como montando caixa e em casa sozinho. Isso daí eu vou falar e minha mulher talvez critique, mas eu praticamente fiz a mudança quase que sozinho, porque como ela já começou logo no começo de junho, eu saí no final de junho, ela já estava trabalhando presencialmente desde o dia 1º de junho. Então, assim, ela já vinha para São Paulo, ela voltava no final de semana e aí, dando os méritos, ela me ajudava bastante na mudança também. Mas a gente tem muita coisa, assim, muito móvel, muita brinquedinho, coisinha e tal, que a gente não quer se desfazer. Aí ela vai me criticar, que ela fala que eu sou muito acumulador. Né? Mas tô melhorando. E aí o ponto é que fiz essa mudança meio que no Hope, como a gente fala no Exército. Viemos para São Paulo. E agora? Agora tem que dar certo, porque eu tô com R$0, ela tá ganhando alguma coisa e eu não quero ver a minha reserva que eu fiz na época do exército se consumir por inteiro. Então eu tinha mais ou menos uma perspectiva ali de que talvez a pecuniária fosse toda e mais um pouco, até eu atingir meu break-even, né? Até ficar no 0-0, mas felizmente a consultoria acabou sorrindo para mim ali, eu consegui crescer um pouco rápido ali nos primeiros meses, conseguir mostrar o valor da consultoria para muita gente, muitas famílias. E aí isso é muito legal também, né? Porque você demonstra o valor para uma família, essa família te indica para outra família e é amigo, e aí, cara, aí é uma bola de neve positiva muito legal.
E no fim das contas, acabou que eu não eu consumi metade da pecuniária só, até atingir meu break-even de novo. E detalhe, né? Era um break-even mais alto, porque aqui em São Paulo o custo de vida é mais alto que em Campinas. Então eu acabei não consumindo todo, muito menos entrando no que eu já tinha poupado e investido ao longo dos anos de exército. E aí eu falei eu até brinco com a minha mulher que eu falo, ó, agora não tem volta. Agora é ajudar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E vai chegar uma hora que eu não vou ter o capacity que eu falei. E aí eu vou precisar de mais gente apoiando e vai indo. Mas assim, o meu intuito, eu nunca vou defasar os clientes que vieram comigo, principalmente no começo dessa jornada. Eu ainda estou no começo da jornada, né? Então eu não quero defasar o serviço deles. Então eu tenho que ter um limite de pessoas assim que eu posso atender. E assim, ainda tenho bastante espaço, né? Pode parecer que do jeito que eu tô falando, eu já não, tô no limite e tal. Mas não é isso, tem espaço, com o apoio que a gente tem da Portfel, porque eu até brinco não, né? Eu falo sério com os meus clientes, né? Quando você contrata o serviço da consultoria, você não tá me contratando só, Ricardo Campos. Você tá contratando toda a Portfel, todo o Grupo Primo para trabalhar para você. Porque eu sou o intermediador, eu sou o ponta da linha, digamos assim, que vou estar em contato contigo, vou estar fazendo reuniões, te chamo para vir no escritório, você pode até conhecer o nosso pessoal do research, pode conhecer o nosso pessoal da área de ferramentas de proteção, de ferramentas sucessórias. A gente tem todo esse arcabouço patrimonial. Mas assim, quem vai estar falando contigo efetivamente sou eu, e é claro que se acontecer algo comigo, entre em contato com a Portfel, o outro consultor vai atendê-lo nos mesmos moldes, né? A nossa cultura da empresa ela é muito forte, isso eu acho muito legal. Então assim, se eu sair, não vai defasar o serviço dos clientes. Quem entrar vai cumprir missão, né? Então isso é muito bacana também. Então a transição foi essa, né? Não foi part-time, foi de cabeça, tinha que dar certo. Se não desse, eu até falei pra minha mulher, se em 2 anos não der certo, eu vou pegar o certificado do CE, um certificado importante no mercado financeiro, né? Então, assim, se talvez eu fosse num banco, podia conseguir um cargo bom lá, umas assessorias e tal, mas eu queria, de fato, ser consultor. E aí eu falei, tem que dar certo, mas se não der, temos plano B, temos uma reserva ainda para sustentar e é isso, né? E esse é o ponto, né? O da reserva. A maioria não faz, né? E a maioria não se preocupa com isso e acaba num momento desse que não é fácil, porque você tem que tomar uma decisão não só por você, mas pela família, né? E a gente tem vários casos, a gente já tem até filhos, né, no plural, e aí a pessoa precisa tomar uma decisão. E se ela não tem uma reserva para pelo menos chegar no break-even, como você fez, isso dá uma desbalanceada, né? Porque por mais que a pessoa tenha o conhecimento, por mais que ela tenha lá grandes possibilidades de dar certo por conta da capacidade interna, por conta da preparação intelectual, mas aí falta o financeiro. E aí o financeiro desestrutura qualquer família, né, cara? Então... Exatamente, era esse o ponto que eu ia falar, né? É muito arriscado você ficar sempre fechando no 0 a 0, né? Sim. É muito arriscado. E às vezes é uma pizza ali, alguma coisa. Às vezes, porque quando fala de consultoria financeira, as pessoas sempre pensam em patrimônios multimilionários. E de fato, se a gente for pensar há 15 anos, era essa realidade de verdade. Mas hoje em dia não. Hoje está muito democrático, né? Hoje a gente consegue atender diversos patrimônios. É claro que tem o preço dos honorários da pessoa que te atende, isso é normal. Eu falo que para ter uma parceria, né, tem que fazer sentido para os dois lados. Então tem que fazer sentido para o consultor, tem que fazer sentido para o cliente. Se não fizer sentido para um dos dois lados, não gera parceria. Então, eu cobro tanto pelo meu tempo. Faz sentido para você? Não faz sentido, vou continuar fazendo sozinho. Incorre em N riscos que a gente vê que acontece bastante. Não, eu acho que vale. Gera parceria. Não, enfim, pode chegar um momento que eu fale, pra mim não tá valendo neste momento, porque senão eu vou defasar para os outros clientes. Então, tem que fazer sentido para os dois lados. E aí, quando você fica no 0 a 0, você meio que... É uma coisa que também os nossos influenciadores falam bastante, né? Você não tem opção. Tudo tem que dar certo mesmo. Porque se você tiver, às vezes, uma doença ali que não é esperado, né? Nunca é esperado, geralmente. E aí, o que você vai fazer? Vou começar a me endividar, que a gente vê muito. É a solução que você tem naquele momento. Talvez fosse melhor você ter se preparado, tal. Mas eu entendo que a realidade financeira do brasileiro é complicada. Eu entendo questão de... Como eu falei, eu sou economista. Então, eu não estou aqui... falando, não, quem não tem reserva tá errado. Não é isso. Mas é algo a se pensar, é algo a se incluir no seu orçamento, que a gente fala, colocar o seu boleto do eu do futuro no orçamento. A gente vive pagando conta de luz, conta de água, por que você não coloca lá o boleto do Ricardo do futuro, no meu caso? Bota esse boleto, força-se a pagar, nem que seja 50, 100 reais. Coloca esse boleto do eu do futuro e
força. Então, vou pagar. Cara, não dá, não tenho condições, estou endividado. Aí precisa de outras ferramentas de solução para ele que, por exemplo, a gente, como eu falei, a gente trabalha em consultoria patrimonial. Então, a gente não olha única e exclusivamente patrimônios investidos. A gente tem uma área da Portfel que trabalha com planejadores financeiros. E esses planejadores financeiros, eles vão lá no seu orçamento e vão olhar, cara, vamos olhar tudo aqui. Aí tem sempre aquele streaming, às vezes, que você nem assiste, tá lá tirando 30, 40 reais por mês. Tem coisa que você nem lembra que tá lá consumindo do seu cartão de crédito. E aí o planejador é sensacional, porque a partir do momento que ele fala com o cliente entende e tira essas âncoras que estão puxando ele para trás, ele vai conseguir investir. Nem que seja 50, 100 reais, mas ele vai conseguir investir. Começou a investir, tem que virar hábito. Tem que ser uma mudança de mentalidade. Virar hábito. Virou hábito. Cara, aí é só fazer conta de valor futuro e ver, eu quero chegar numa renda passiva de tanto, com uma rentabilidade média, a gente tem que falar de rentabilidade média, a gente nunca fala de rentabilidade garantida, com uma rentabilidade média de tanto. Consultor, quanto que eu preciso para chegar nisso? Você precisa de tanto. Cara, mas às vezes você entra na faixa dos milhões e o cara, mas não, isso daí vai demorar uns 50 anos para eu conseguir. Cara, vamos fazer conta, você tá aportando tanto, você tem tanto já, tal, você vai chegar em 25 anos. É bastante tempo. Aí eu tô dando um exemplo genérico aqui. Mas assim, às vezes a gente trabalha 30 para garantir a aposentadoria. Se você investe 30, você já tem sua aposentadoria privada garantida. E aí, se você tiver a pública ainda, melhor ainda. E aí, será que vamos ter a pública? Aí, essa é uma mudança que eu acho sensacional, né? Que se você parar pra pensar assim nas gerações anteriores a nossa, nossos pais e tal, tipo, óbvio, né? A informação também era um pouco mais difícil de chegar nas pontas. Não tinha internet como tem hoje. Mas isso é sensacional, porque muitas pessoas se prendiam e se prendem ainda, muitas delas, por conta dessa, entre aspas, segurança, né? De ter o teu INSS, de ter tua aposentadoria, de ter... Só que muitas delas sacrificam o que a gente tem de mais valioso, que é a saúde mental, por conta disso. Né? E se ela tivesse uma consciência um pouco mais elevada em questão de investimento e soubesse que se ela poupasse, talvez até menos do que o que ela gastaria para garantir lá na frente o INSS e todas as outras questões que a gente acaba, né, como o CLT, pagando, né, e deixando na mesa, ela poderia ter uma renda, né, gerada de um rendimento desse investimento superior a essa aposentadoria ou igualitária, sei lá, mas fazendo algo que trouxesse mais satisfação pessoal para ela e não tendo que ser obrigado, que acho que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje. A pessoa ela não sai do emprego, mesmo ela não estando feliz, porque ela precisa do sustento. E ela tem um nível de consciência muito baixo em relação ao investimento. Eu conheço pessoas, cara, depois vou até te apresentar, que, não, sem sacanagem, que por não terem esse nível de consciência, às vezes porque não querem também, né? Mas é aquilo, se não quer, então também não pode reclamar, né? Mas aí reclama e não quer, aí não dá pra entender. Porque são pessoas que têm patrimônio, às vezes, sabe? Um apartamento que comprei quando era pequeno e tá alugando. Só que aí a pessoa fala, tá, quanto você pega no aluguel desse apartamento? Ah, X. Cara, se você vendesse isso e investisse, seria X vezes 4. Pô, será que não é mais inteligente? Então, acredito que quando você falou do planejador, né, financeiro, acredito que ele também entra nessa seara, né? Assim, dá uma olhada para ver o que a pessoa tem, né? E algumas sugestões, olha, reduz aqui, melhora ali, ou então, pô, em vez de você cobrar um aluguel de um imóvel que talvez esteja um pouco desvalorizado para a locação, será que não faz sentido, né, transformar isso num investimento mais palpável e investir em alguma coisa que te dê um retorno, enfim, acho bem legal isso. Isso que você está falando é algo bem importante, porque assim, investimento não é só racional, não é investimento, aí que eu volto na questão do patrimônio, né? Quando a gente faz uma consultoria patrimonial, ela não é única e exclusivamente racional. Ela é muito emocional, muito. E eu digo assim que muito mesmo. Porque um dos módulos da prova do CEA, que é a prova para ser consultor que a gente faz, né? É única e exclusivamente vieses comportamentais. Só isso. Então é como se fosse uma psicologia financeira. Tem até um livro do Morgan Housel que chama Psicologia Financeira. E é única e exclusivamente isso. Porque às vezes a pessoa, você mostra ali por X mais Y tal, é isso. Tá. Só que eu vou dar um exemplo até mais próximo de mim, né? Eu tenho amigos que, por exemplo, têm imóveis, diversos imóveis em algumas cidades, vamos dizer assim, casa de veraneio, enfim, que seja. E aí você pega, olha aquilo e fala, cara, essa casa tá parada lá, não tá gerando renda, e aí, o que você quer? Ah, não, mas foi o meu avô faleceu, eu herdei dele.
Tá, é legal, é bacana, mas você vai colocar o inquilino lá, e às vezes você coloca o inquilino, dá dor de cabeça também. Hoje a realidade é essa, tá parado. Vamos pensar numa solução para esse imóvel. Não, Ricardo, eu vou começar a usar mais. Tá bom, mantém, vamos dizer assim. Porque para ele tem um apego muito emocional. Então, o ponto não é só, vende a casa e coloca aqui que vai render tanto. O ponto é, qual a importância daquela casa? Pô, se é uma importância emocional, a gente tem que efetivar, deixar ela mais eficiente, aquela casa. Ou colocar um inquilino lá, talvez, ou pensar em outras formas, enfim. Aí é isso por isso que eu falo, a consultoria ela abarca muito além de investimentos. Legal. O nosso CEO até falou esses dias, teve um corte, né, num dos podcasts, né, o Felipe Spritzer. Ele falou, cara, hoje ele já não atende mais, né, ele tá em outra função na empresa, tem um ou outro cliente que ainda continua com ele, e ele pegou e falou assim, cara, tem cliente das antigas, né, que vem falar comigo até hoje se ele deve trocar de emprego ou não. E aí eu sento com ele e vou conversar, cara. Vamos ver qual que é a sua reserva e tal. Então, assim, olha isso. Isso é muito além de, coloca no CDB, coloca na LCI, na ação tal. Cara, isso é outra coisa que eu falo para os meus clientes, né? Meus clientes, todo mundo tem vieses. Todo mundo, até eu. Eu tenho que sempre desconstruindo diariamente ali, né? Mas se a gente olha, por exemplo, final do ano passado. Basicamente, se eu pego métricas, né? Majoritariamente, meus clientes só falavam de dólar e Bitcoin. Dólar e Bitcoin. Não estou entrando no mérito se é ruim ou não uma aplicação, mas era porque todo mundo estava falando disso. Esse primeiro trimestre, particularmente a Bolsa Americana, teve uma queda. E a Bolsa Brasileira deu uma subida. E o Bitcoin mais ainda. O Bitcoin teve uma queda, né? Nesse começo também. Então, assim, aí ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala. E às vezes tem até clientes falando, cara, vamos sair agora? Eu falo, por qual motivo? Só por conta de preço? Não faz sentido. Lembra que a gente alocou tantos por cento da sua carteira nisso? A gente caiu dessa alocação. A gente não tinha definido o que ia ser essa, então a gente tem que comprar mais. Para voltar para a alocação. Não porque o preço caiu, porque o preço subiu. Porque a gente tem uma estratégia de risco. Então, assim, eu gosto até de os meus amigos militares, clientes, né? Amigos e clientes, né? Os clientes acabam se tornando amigos e vice-versa. Mas teve um que virou para mim no ano passado e ele falou, cara, aquele fundo imobiliário lá, tal, tá caindo muito. Vamos sair? Falei, sair por quê? Aí, preço, né? Tá caindo, só por isso. Não. Lembra que a gente definiu que ia ter tanto nele, vamos manter na posição. Ele, calma e elegância, então? Eu falei, pô, fazia tempo que eu não ouvia esse termo, mas calma e elegância. Mantivemos, a gente até aumentou a posição, se eu não me engano, na época. E esse fundo imobiliário tá indo muito bem no começo desse ano. Então, assim, a gente não sai de posição porque o preço tá X ou Y. A gente sai de posição porque ela perdeu o fundamento ou porque a sua alocação ficou excesso de risco naquela posição. Então, por exemplo, eu defini que eu vou ter 10% em renda variável. Pô, se a renda variável subir demais for a 20% da minha carteira, o meu nível de risco aumentou. Cara, eu vou vender a posição para voltar para 10% ou eu vou aportar nas rendas fixas para voltar para o balanceamento que eu tinha definido de perfil de risco que eu aguento, de oscilação. Então, outra coisa que às vezes o cliente fala também, ele aporta e ele fala assim, pô, Ricardo, qual que é a oportunidade de hoje? Eu falei, cara, não tem isso. Primeiro que cada personalidade é uma, então a sua carteira é totalmente diferente da carteira do José, do João, da Ana. Cada um tem uma carteira. Eu entendo, cara, pra você ter ideia, antes de eu fechar o contrato com alguém, eu faço toda uma anamnese financeira dele. Cara, você é casado, você tem filho, você tem imóveis, tá quitado, tá financiado, você tem veículo, enfim, tem plano de saúde, tem seguro de vida, você tem... Pô, às vezes o cliente tem muitos imóveis, você tem uma holding, você tem uma offshore, olha o tanto de dinheiro que você tem lá fora na pessoa física, você tem uma offshore. E assim, o cliente não faz ideia, ele só tá... A gente fala que muitas vezes o cliente sabe muito fazer o dinheiro, mas às vezes ele não sabe preservar. Porque aí quando você tá com muito dinheiro, começa a vir as oportunidades, né? Não vou citar nomes aqui, mas... Pô, faz a aposta tal aqui que é 3% garantido no mês. Cara, se o mercado hoje, com uma taxa Selic, que é nível de risco zero, assim, zero é difícil de falar, mas o nível de risco mínimo no Brasil hoje são produtos ativos do Tesouro. E ele tá pagando na média de 1 ali, pô, 3 você acha normal pagar? Não é normal. Se tá pagando 3, o nível de risco subiu. No mínimo isso. E aí as pessoas querem nível de risco enquanto tá tudo subindo. A hora que tem a primeira queda, pô, por que caiu? Cara, porque seu nível de risco estava aqui, se concretizou o risco e caiu. Então, assim, o nosso CEO também gosta de falar isso, que ele fala assim, quando você aumenta o risco da sua carteira,
Não necessariamente você aumenta o retorno. Você só aumenta, a única certeza que você tem é que você aumentou o risco. O retorno é consequência de outras coisas. Então, assim, como o seu portfólio está? E aí isso é outra coisa, né? O cliente, eu estava falando, né? O cliente aporta, qual que é a oportunidade de hoje? Eu viro para o cliente e falo, eu não sei. Eu vou ter que atualizar todo o seu portfólio, eu vou ter que fazer as análises dos ativos, e aí eu vou te falar, ó, a gente vai entrar com tanto nisso, um tanto naquilo. Primeiro, para balancear o seu portfólio. Eu acho que a alocação é muito mais importante do que o ativo em si. O ativo é uma segunda nível de importância. Para depois a gente... então, assim, eu preciso de um tempo para pensar nisso. Então, não é agora vai... O que é muito comum no mercado? Cara, qual que é a oportunidade de hoje? Aí já vai lá e manda pro cara... simplesmente vai lá na corretora, olha o que tem maior rentabilidade e joga pro cliente. Isso não é honesto. Isso não é honesto. Porque se tal banco, ou tal instituição, ou tal... Enfim, qualquer coisa, estiver pagando a mais, a gente tem que ver qual que é o nível de risco. É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Retorno, eu vejo como uma segunda análise. Pô, porque não adianta nada você estar tendo um retorno de 1 em algo seguro e 1,2 no não muito seguro, porque a partir do momento que esse daqui quebrar, para você recuperar esse valor, aí tem que fazer cálculo de juros futuro. Eu tenho até um caso de um cliente, né? Ele estava na faixa de 500 mil investido ali, mais ou menos, e ele teve um mau assessoramento e a carteira dele estava despencando. Ele basicamente estava em 7 ativos com 500 mil. E despencando. E aí ele, desesperado, né? Era até conhecido de um cliente meu que me indicou. E eu falei, cara, esses ativos que estão na sua carteira não fazem sentido nenhum para tudo que você me falou aqui. O seu perfil é muito conservador. Os seus objetivos de vida não faz sentido esses produtos. A gente vai ter que sair de todas as posições. Não, mas vai sair com prejuízo. Não é melhor de esperar? Falei, cara, até agora você estava esperando aqui, não estava? Porque para você vir falar comigo, passaram alguns meses e só despencou. Cara, é lógico que a gente, entre aspas, corre o risco de falar pro cliente, sai da posição e depois voltar. Mas assim, nenhum daqueles produtos eram diligenciados pela nossa research. Então, isso é um primeiro ponto que eu falo de importância para os nossos clientes. Eu falo, cara, eu indico o produto que a gente acompanha e analisa. Não quer dizer que o que está fora do que a gente acompanha é ruim. Não é isso. Só que a gente não acompanha. Então, se perdeu o fundamento por algum motivo, qualquer motivo, cara. Às vezes, o fundo tal performou muito melhor. Tá bom, se acontecer alguma coisa com o gestor, for atropelado na rua, cara, a gente não vai estar acompanhando, não vai saber. Então, eu tenho que indicar dentro de um escopo que eu acompanho. Eu e os nossos analistas. O segundo ponto. Desses 7 produtos que estavam na carteira dele, são produtos que a gente não recomenda e nunca vai recomendar. Porque geralmente são produtos que geram comissões altíssimas para quem vende aquilo. E a gente não ia entrar nessa seara. Aí eu falei pra ele, então como eu não acompanho, a recomendação é de venda. E ele relutou, ele falou, pô, Ricardo, não sei. Ele tá me conhecendo também há pouco tempo, né? O nível de confiança a gente vai criando com o cliente. Falei, cara, essa é a minha recomendação, fiz a análise da sua carteira, agora vai de você. Aí ele falou assim, cara, em quanto tempo a gente recupera? Ele tinha perdido tava perdendo ali cerca de 30 mil. Falei, ó, aí a gente faz projeções, a gente não garante pro cliente, ó, pelo jeito que tá a nossa taxa de juros básica, que é basicamente o que a gente vai se atrelar com essa carteira, porque você tem um perfil muito conservador, do jeito que está e do jeito que estão as projeções de aumento da Selic e tal, se isso se concretizar de fato, em 7 a 8 meses a gente recupera esse valor. Ou era até menos, não sei, tô falando aqui da cabeça. Ele falou, caramba, Ricardo, 7, 8 meses, pra ficar no 0 a 0. Eu falei, a gente tá pagando por um erro do passado, mas uma hora tem que tirar o band-aid, né? Porque muito cliente vem com a carteira que a gente fala sem sentido, né? É uma sacola de investimentos, não é uma carteira de investimentos. E aí, por que você tá nisso aí? Porque eu vi a notícia lá no jornal tal que vai subir. Cara, se você viu nessa altura do campeonato, cara, os institucionais já viram faz tempo. O mercado já precificou. Então, assim, não se investe baseado em notícia. Você tem que ter uma estratégia. E quando eu falei isso pra ele, ele falou, pô, Ricardo, então vamos lá. Vamos para produtos mais seguros. O bom é que... O bom no caso dele, né? Bom é muito relativo. Mas agora com as taxas de juros altas, pô, recuperou rápido. A gente já passou o break-even dele, né? Do que ele tinha investido e agora tá daqui pra frente só pra frente, como eu falo com ele. E tem um outro caso de um outro cliente, inclusive ele é militar também. Cara, até hoje, eu já tô há quase 2 anos de consultoria com ele, 1 ano e meio. Até hoje ele não recuperou o 0 a 0.
E a gente montou a carteira para ele, estamos voltando, porque o prejuízo dele foi muito maior, tanto percentualmente quanto em valor absoluto desse que eu tô te falando. Mas a gente vai chegar, estamos quase chegando. Daqui a alguns meses, vou estourar um champanhe para ele, porque eu vou printar lá na plataforma e vou mostrar, ó, chegamos no 0 a 0 do que você tinha investido de fato. Porque a carteira dele, cara, foi... Tem uns produtos no mercado financeiro que são complicados, né? E são... Como é que eu posso falar aqui? São produtos, vamos dizer assim, sensuais, né? Porque, ele vai fazer isso, aquilo. Não, mas se você perder, você pelo menos vai ficar no 0 a 0, não sei o que, cara. E aí te trava por 10 anos no produto. Se eu ficar 10 anos no produto e eu sair no 0 a 0, colocar 100 mil e continuar com 100 mil, como é que eu não perdi? Olha a inflação desse período. Inflação Não faz come sentido tudo. nenhum. Então, é muita coisa. E aí é melhor, né? Você ir lá, às vezes, no cara que tá falando, não, a gente vai fazer essa operação cateto ao quadrado da hipotenusa, do que vir, às vezes, no consultor que vai falar, cara, não tem necessidade desse nível de sofisticação e esses produtos, às vezes, nem são recomendados. Às vezes, a sofisticação é algo mais simples. O nosso objetivo é preservar e multiplicar patrimônio, não perder. A gente tem que preservar e multiplicar. E aí, quando a gente fala de produtos de risco, às vezes o cliente, por que esse produto aqui está caindo? Porque é um produto de risco, a ação oscila. Nesse momento ele está caindo, mas ele pode vir a subir e tal. E, se de fato ele perder fundamento, a gente vai pedir para você tirar a gente vai recomendar tirar da carteira. Mas desde o início, esse produto é de risco. Se tem risco, pode subir ou pode cair bastante. Mas aí entra na questão da alocação. Em vez de eu estar com 100% do patrimônio dele, eu estou com 0,3% do patrimônio dele nisso. E às vezes você vê que o cliente se incomoda desse 0,3 está caindo e você fala, cara, então o seu perfil não é moderado. Seu perfil é conservador. E não tem problema quanto a isso, porque às vezes o cliente, não, eu sou agressivo. Não, cara, isso não Você é vê na prática que não é. Não é uma métrica de ego isso aqui. É uma métrica de quais são os seus objetivos de vida. Você tem tempo para esperar, às vezes, isso aqui oscilar por anos e aí dar porrada para cima, ou você está precisando de algo mais imediato? Eu tenho que entender de cada cliente, para saber. Às vezes o cliente ele acha que ele é mais arrojado e eu falo, cara, você pode até ter esse apetite a risco, mas você já está com 70, 80 anos de idade, você está numa fase de usufruto. Você não precisa. Você precisa preservar e multiplicar o que você tem aqui e ir vivendo disso. Você vai colocar risco e pode ser que aconteça alguma coisa que você tenha que tirar o dinheiro e vai estar numa baixa. Já quem é mais jovem tem mais tempo. Sim. Então é muita coisa a se analisar, né? O Campos, na minha visão simples, que eu vejo do pessoal que investe e tudo mais, obviamente a parte técnica, a parte da estratégia, ela é muito importante, mas ainda mais você falando, eu vejo que a gestão emocional do cliente, o momento certo de comprar, de vender, de não ser abalado pelas notícias, é muito importante. Eu entendi já que a sua relação com os clientes nessa parte emocional, ela é muito boa e você lidar bem com isso. Mas como que é no mercado em si dos outros consultores? Isso é uma coisa normal, porque na minha cabeça o cara vai para esse caminho, que é um cara mais técnico, é um cara mais de número, e ele tem que lidar com a parte emocional, com gestão de perfil e tudo mais. Como que você vê hoje isso no mercado? São vários profissionais que têm essa habilidade comportamental ali de entender as emoções, ou é uma coisa ainda que está evoluindo? Se eu falar nível mercado, assim, eu saio um pouco da minha alçada, né? Porque tecnicamente sou novo no mercado, né? Profissionalmente falando. Então, eu tenho 2 anos, apesar de eu já estudar mercado há quase 10, mas profissionalmente atuando há 2. Mas, assim, tudo muda muito rápido no mercado, né? 2 anos, assim, eu já sou um dos consultores mais antigos, vamos dizer assim, da Portfel, porque cresce muito e cresce muito rápido. Mas o grande ponto que eu vejo aqui, falando de Portfel, a gente tem essa cultura muito intrínseca na gente. Então, a gente realmente está ali por um propósito. E qual que é o fato principal, né? A gente tem treinamentos constantes na Portfel. E quando eu falo constantes, não é uma vez por mês, é 1, 2 vezes na semana, dependendo do assunto. Então, você até falou, né? Eu acho que quem vai para essa área tem que entender muito de números e tal. E aí eu gosto de trazer uma coisa que o Perini fala também, que ele fala, cara, para você investir, você tem que saber as contas básicas, né? Mais, menos, vezes dividir. É claro que a partir do momento que você se torna profissional, um pouco mais de falar sobre cálculo de valor futuro, essas coisas, faz sentido. Mas não precisa ter esse nível de profundidade que às vezes as pessoas pensam, porque quem vai fazer isso de fato são os analistas. Os analistas é uma vertente diferente dos consultores. Então, os consultores, eles têm esse trabalho mais próximo do cliente, a gente fala até que mais comercial, né? De fazer você entender o valor, porque
muitas das coisas que eu falo até para os consultores mais novos cara, eu sei que você tem um nível de conhecimento gigantesco, mas se você não conseguir ter clientes, você não vai conseguir passar isso para ninguém. Sim. Não adianta. Então eu posso ter, cara, eu sou o top, eu entendo de valuation, entendo de tudo. Tá, quantos clientes você tem? Eu tenho 1. Tá bom, você está passando todo esse conhecimento para uma pessoa. Então, anos e anos de estudo que você teve para uma pessoa. Essa pessoa tem que estar te pagando bem, senão você vai ficar pelo caminho. Então, assim, essa parte comercial, ela é muito importante para o consultor. Você ser carismático ali, você... E aí, quando eu falo carismático, eu não estou querendo dizer charlatão nem nada disso. Estou querendo dizer, você conversa com a pessoa, tá num momento mais de crise no mercado, emocionalmente, naturalmente, a pessoa vai ficar mais um pouco desesperada. Aí você chama ela para uma conversa, vamos conversar. Toda vez que um cliente vira para mim e fala assim, Ricardo, acho que a gente precisa... tô um pouco preocupada, vamos conversar. Eu falo, cara, vamos marcar uma agenda na semana que vem, vamos sentar, vamos conversar. Porque a agenda, geralmente, da semana, ela já está ocupada, digamos assim, porque a gente prepara, né, as agendas. Mas sempre, eu não tenho problema nenhum de alguém pedir um reagendamento, eu vir e encaixar outro na agenda. Não, os meus clientes, eu falo que é prioridade total para eles. Às vezes eu tenho um potencial cliente que, se tem a opção das duas agendas, pode ser um potencial cliente multimilionário. Eu vou olhar assim e falar, cara, o meu cliente pediu para falar comigo antes desse cliente multimilionário. Então, eu vou alinhar as duas agendas, mas o meu cliente é minha prioridade, porque ele já confia no meu serviço. Porque uma coisa que pode acontecer é, não, vou focar no potencial cliente. Aí você vai lá, perde um tempo do caramba, o cara, obrigado, e não segue. Que é o direito dele também. Mas aí, abrir mão do meu cliente, aí, isso é sacanagem também, né? Então, eu sempre priorizo clientes, familiares, amigos, enfim, todos no mesmo nível, né? Ou não. Tem até clientes meus que, às vezes, tem patrimônios menores investidos comigo, que ele fala, cara, eu não sei se... eu tô gostando bastante da atenção que você tá me dando. E eu falo, a atenção que eu tô te dando, eu dou pros clientes milionários também, da mesma forma. É claro que são coisas diferentes que a gente vai falar. E às vezes demanda mais tempo o cliente milionário, porque são outras estruturas que eu tenho que falar com ele. Às vezes tem que falar com uma estrutura de offshore, holding, essas coisas, que demora 2, 3 horas para falar. E às vezes contigo eu consigo em 1 hora a gente bate tudo que tem que ser falado sobre você, sobre sua carteira, sobre patrimônio e tudo mais. Então, voltando, né, para o escopo da pergunta, a gente não necessariamente tem que ter esse... vou lá analisar a empresa... Não, isso quem faz é o time de research. E aí a gente, como eu falei, a gente tem treinamentos com o time de research, a gente tem 2 treinamentos na semana, segunda e sexta. Hoje mesmo, pela manhã, vindo para cá, eu estava num treinamento, então eu vim no Uber escutando ali. O nosso CEO falou um pouco com a gente também. Mas é claro que é legal a gente saber, só para vocês terem ideia. Hoje, além de graduado em economia, eu sou pós-graduado em macroeconomia e gestão de portfólio. Foi um curso que eu fiz ano passado, foi até capitaneado pelo Paulo Guedes, ex-ministro da Economia. Legal. E eu tenho um MBA de especialista de investimentos também. Então, nesses 2 MBAs, eu tive que ir nessa vírgula de duration, um monte de termos técnicos do mercado. Mas na prática eu uso isso com os meus clientes? Uso subjetivamente, porque eu sei das coisas, mas eu às vezes não passo para eles porque não vai. É o tipo de coisa que você vai passar, o cliente vai esquecer e ele tem que esquecer, porque senão vai ocupar o HD dele, ele tem que focar no... Eu tenho clientes que são médicos, né? Eles falam, você é o meu médico das finanças. Tá, eu vou ficar lá falando de duration, valuation com ele. Não, ele confia em mim para que eu fale com ele o que ele entenda, na língua dele principalmente, assim. E aí, é a mesma coisa quando eu vou no médico. Começa a falar muito termo técnico, eu falo, doutor, não tô entendendo o que você tá falando. Me fala de forma leiga. Tá, faz isso, aquilo, outro. Tá bom, agora eu entendi. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, o nosso grande trabalho é relacionamento com o cliente. Então, eu tenho clientes que agora eu tô numa fase mais de relacionamento, então tô buscando ir conhecer os clientes. Aqui tem cliente no Brasil inteiro, né? Aí também não tem budget, não tem orçamento que eu consiga ir no Brasil inteiro. Mas assim, sempre que os clientes meus vêm para São Paulo, o São Paulo é um polo de atração também, né? Porque as pessoas vêm sempre resolver um monte de problema aqui em São Paulo. Falo, me avisa que a gente vai no escritório. Agora a gente está com o escritório aqui no estado de São Paulo, tanto na Alphaville quanto na Faria Lima. E aí, inclusive, vocês vão lá conhecer depois. Mas eu falo, cliente, vem aqui, vamos tomar um café, vamos se conhecer pessoalmente mesmo, né? Porque às vezes a gente se conhece por videochamada. E já fui também para clientes em outros lugares, conhecer um pouco mais da operação e tal. Porque no modelo que a gente trabalha, quanto mais o patrimônio do cliente crescer, é melhor para ele, é melhor para a gente. Então, se eu às vezes olho algo na operação que ele está fazendo, eu falo, cara, eu acho que talvez nossa área de M&A consegue te ajudar. Eu tive um cliente agora que ele vendeu a empresa, só que ele já estava no processo.
Mas se ele não tivesse no processo, a gente tem uma área de M&A que ajudaria ele a vender. Não sou eu que faço isso. Eu vou estar sempre acompanhando, mas a gente tem um especialista disso. Ah, o cliente precisa abrir uma hold, sou eu que vou abrir? Não, a gente é advogado tributarista que consegue fazer isso. Aí vocês apoiam, E a isso é gente legal. apoia. E a gente está sempre junto do cliente. Então, a minha área específica, né, o meu carro-chefe é a parte de investimentos, mas tudo que eu vejo de necessidade patrimonial para o cliente, a gente tem especialistas para ajudar. Tem até o ponto, né? Um cliente meu, esse tempo atrás, ele virou e falou assim, cara, quero comprar uma bicicleta mês que vem, eu quero fazer triatlo e vai ser uma bicicleta um pouco cara. Aí cara, é relativo. Quanto que vai ser a bicicleta? Fala o número direto. Porque às vezes eles ficam com receio de falar, né? Fala o número que eu tenho que fazer conta. Cara, vai ser 20 mil. Tá, aí eu tenho que fazer conta. Pô, quais são suas formas de pagamento? Você tem que pagar à vista ou pode parcelar? Ah, pode parcelar. Tem juros? Cara, se não tiver, aí... De maneira geral, para quem tem consciência financeira, o parcelamento faz mais sentido. Só que o cara tem que ter consciência, porque não adianta ele parcelar achando que é só crédito e aquele dinheiro não é... Ele não vai ter que arcar com aquele custo, ele vai ter que arcar. Então, pô, tá dentro do controle das suas parcelas? Quando que eu vou perceber se não tá dentro do controle das parcelas? Quando o cliente não aportar. A hora que ele... Pô, era um cliente que sempre aportava, ele não aportou, aconteceu alguma coisa. Tá bom, pode ser pontual 1 mês. 2 meses, 3 meses, aí já acende uma luzinha. Aí eu falei, pô, cara, o que aconteceu? Ah, aquelas parcelas lá, tô pagando, tá complicado. Eu falei, cara, então você não tinha consciência para parcelar. Porque esse dinheiro é seu provisionado no futuro, normal, você vai ter que arcar. E aí, pô, vamos para um outro nível, né, de análise. Não, tem juros sim, Ricardo. Tá bom, qual é o juros? Porque se o juros for menor do que a gente está tendo de rentabilidade média da carteira, parcela. Se for maior, vamos descapitalizar e vamos comprar logo. Porque se a carteira está rendendo mais, eu vou dar até o exemplo, o FIES, né? Então, o pessoal que faz o FIES tem um juro baixíssimo. Pô, compensa eu descapitalizar, pagar tudo de uma vez do que pagar aos poucos. Meu pensamento, vale mais a pena pagar aos poucos, certo? Então, é mais ou menos nisso, né? A gente faz esse trabalho e aí, como eu falei, pô, o cliente vem me perguntar como ele faz para comprar uma bicicleta. E é isso. Isso faz parte do nosso trabalho, porque às vezes eles acham que não faz. Eles às vezes ficam com vergonha de me perguntar, preferem fazer a compra do jeito que eles... No escuro. Não é nem no escuro, sem fazer conta, sem nada, não. Porque eu não vou perguntar isso pro Ricardo. Eu falo, e desde que eu fecho o contrato com os meus clientes, eu falo, cara, a gente faz tudo que for das suas finanças, fala comigo, pô. Fala comigo que se eu não tiver solução, a Portfiel tem, ou se a gente não tiver, aí realmente eu vou falar, cara, aí não é do meu escopo. Aí eu não consigo, não tá dentro do nosso ecossistema resolver esse problema. Que é muito do que acontece às vezes com parte contábil, né? Então, pô, Ricardo, tem que pagar DARF, como é que eu faço isso, da venda de ações? Cara, eu sei a teoria, eu sei a prática até por ser investidor, mas profissionalmente eu não posso falar sobre isso, porque eu não tenho qualificação, eu não sou contador, eu não fiz ciências contábeis. Então eu falo, pô, cara, valide com o contador. Ó, eu sei que o caminho é mais ou menos esse, mas valide com o contador, porque sai do meu escopo de atuação. E eu não posso te recomendar nada que não esteja no meu escopo de atuação. Então é isso, a gente é muito amigo dos clientes, né? O nosso trabalho principal é relacionamento. E dá pra ver que Então, isso que eu ia falar, dá pra ver que o diferencial de vocês é o relacionamento, né? Eu já tive consultor lá atrás, quando começava-se a falar, quando começaram os bancos digitais, que sempre vinha um ou outro oferecer algum serviço, mas, cara, era muito mais número e recomendação de compra, de investimento, assim, era zero emoção. Depois a gente vai ter uma conversa aí que existem modelos diferentes no mercado, né? E esse que você está dizendo, cara, que pelo que eu vejo é uma cultura mesmo de vocês, né, da empresa, cara, é o que resolve, porque as pessoas são emocionais, né, cara? Por mais que o cara tenha um apetite, independente do apetite ao risco, as pessoas são emocionais. E quando você tem essa empatia, né, e também tem essa possibilidade de se preocupar com o todo, entender como é que é a vida dessa pessoa, quanto que ela gasta, qual o patrimônio que ela tem, ou investido, ou imóvel e tal, pô, é muito diferente. A pessoa se sente mais confortável, se sente mais segura e é bem legal, parabéns, cara. Eu acho que tem tudo a ver com a melhora, né, na questão da saúde mental, porque a gente tá vendo aí números alarmantes que só aumentam o caso de depressão e tal, e quando você vai a fundo para saber quais são as causas, o financeiro está sempre envolvido. Se não é o principal, é um dos. Então aí a pessoa faz terapia, a pessoa toma remédio, a pessoa faz toda aquela parte, só que não aumenta o nível de consciência dela em relação à inteligência financeira. Sim.
né? Às vezes por não ter mesmo, né? Porque já chegou num nível crítico. Ou às vezes até tem, mas não tem a consciência do que poderia estar fazendo para equilibrar a balança. E aí quando vocês entram não só com recomendações, que eu acho que a recomendação é uma consequência, mas o objetivo principal é o relacionamento, pô, isso faz toda a diferença, cara. Para mim teria sido essencial, porque quando eu saí do exército para empreender, eu não fiz, além de não ter a consciência de investimento e tudo mais, eu não gerenciei bem o risco. Então eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi na empresa que eu estava construindo, sem expertise, sem conhecer muito o mercado. Então, se eu tivesse ali pelo menos um direcionamento, ou, cara, será que vale a pena você colocar todo o dinheiro que você tem? Porque eu tinha convicção que ia dar certo. Falei, não, vai dar certo, vou colocar tudo que eu tenho, vai funcionar. Só que um dos problemas que eu tive também, que eu falo algumas vezes aqui, eu quebrei várias vezes, uma das vezes que eu quebrei foi justamente que eu cresci muito. Então, assim, além de ter dado tudo certo, deu errado, porque eu já não tinha mais dinheiro, não tinha capital de giro, não tinha nada. Então, eu vejo que essa solução que vocês têm realmente é 360, ela consegue resolver tudo. Porque a nossa visão, assim, básica, leiga, não, o consultor, ele vai falar, ó, investe tanto aqui, acabou. E aí que tá Porque, o problema. infelizmente, alguns fazem só isso, né? Alguns Aliás, muitos, né? Não são alguns, são muitos. Na verdade, esse diferencial, vamos dizer assim, nós estamos entrando recentemente com eles, né? Sim. Então, o Portiol vem crescendo bastante, né? Felizmente, por conta desse modelo que eu falei pra vocês, que, pô, eu vejo a cara de vocês de fato surpresa, né? Disso tudo que eu falei. Sim. E o que vocês falaram é muito do meu pré-Portiol, né? Eu também já tive alguns acompanhamentos profissionais nesse sentido e era, compra isso, compra aquilo outro e ficava por isso mesmo, né? Mas com o tempo, né? A gente fala que quem tem sucesso no mercado é quem sobrevive, né? Não adianta você, num ano eu estourei, que nem o Rocha falou, né? Não, estourei, mas depois eu quebrei. Cara, tá bom, isso daí é muito consistente, né? Eu até falo, eu tenho um amigo que ele é o claro exemplo, né? Em 2023, principalmente ali nos 2 últimos meses do ano, os ativos de risco deram um boom muito significativo. Só que em 2024, o último quadrimestre, os ativos de risco Brasil, né, que eu tô falando, eles caíram bastante. E aí quando eu olho claramente no story do meu cliente que não tem nada a ver com o mercado financeiro, ele postando lá em 2023, caraca, consegui 15% de rentabilidade no ano, 20% de rentabilidade no ano, muito acima do que era a Selic na época, em 10,5%, se eu não me engano. Falei, cara, esse cara aí, ele só tá com ações na carteira. Ele vai tomar um tombo. Eu acho que eu até cheguei a dar um toque nele na época. E não deu outra. Tipo assim, quer dizer, não deu outra eu não sei, porque eu não sou consultor dele. Mas eu sei que em 2024 ele não postou nada. Nada sobre isso, sobre o assunto. E aí eu falei, cara, ou esse cara realmente foi um gênio, ele liquidou toda a posição dele no hype, no topo, o que dificilmente acontece. Ou esse cara ele tomou um fumo agora em 2024 que ele não vai mostrar, e a gente até fala, né, o cemitério dos mortos é silencioso, né? Porque quando você tá ganhando, tá apostando, tá feliz, não sei o quê. A hora que começou a cair, pô, não, Sumiu. bolsa é cassino, isso daí não dá certo, vou fazer outra coisa da vida. Não, você só não teve uma análise profissional do seu portfólio. Então, assim, eu até falo pros meus clientes, cara, a gente precisa de constância. Constância de positividade para os juros compostos atuarem. Se num mês você tá fazendo, a bolsa sobe 2, você sobe 4, a bolsa cai 2, você cai 4, você não é melhor que a bolsa. Você é mais volátil. Só isso. Ponto. Você só tá tomando mais risco a la Lu, né? Como a gente fala no exército. Então, qual é o nível de... Qual é a gestão de risco que você tem no seu portfólio? Qual que seria o ideal, né? A bolsa sobe 2, você sobe 3, a bolsa cai 2, você cai 1, vamos dizer assim. Então, você não tá mais volátil. Você tem um controle de volatilidade nesse sentido. Isso dependendo de nível de risco, tá? Sempre falando, sempre perfil, sempre tem que ser analisado. Mas o grande ponto é você permanecer, né? O Warren Buffett, né, que é um grande investidor que nós temos aí, ele, pô, é um senhor já de 90 e poucos anos, e ele investiu, e quando perguntam para ele, ele fala, cara, eu só fui paciente. Então eu não fiquei, às vezes, eu vou lá, eu faço análise e tal, aplico, e principalmente quando você fala de ações, cara, você se torna, querendo ou não, sócio de uma empresa. Lógico que é sócio minoritário, mas quando a gente fala de renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém está te devolvendo com juros. Pode acontecer um calote no meio do caminho? Pode, e existem ferramentas de proteção, de garantias e tal. Mas, cara, você tem uma certeza melhor de que aquele dinheiro vai voltar, porque senão, se aquele banco der calote, você vai dar em outros e ninguém mais vai financiar aquele banco, dando exemplo de banco. Agora, se eu falo de renda variável, geralmente eu estou me associando a algo.
Pô, e se eu tô me associando, das duas, uma. Pode ir pra zero, das duas, uma não, tem várias opções, mas pode ir, nos extremos, pode ir pra zero, eu tenho consciência disso, ou pode ir para infinito. Escalar e escalando, escalando e crescendo. E aí, qual que é o grande erro dos investidores? Vou pegar uma janela móvel específica, o negócio disparou, vou comprar. Tô comprando no hype, eu tô comprando no low, né? Como a gente tô usando os termos Faria Limers aqui, sim. mas aqui a gente geralmente fala no dia a dia. Faria Limers. Mas o ponto não é, cara, agora eu tô aqui, eu vou sair porque eu tô no topo. Não, qual é a sua estratégia, cara? Se a sua estratégia é ficar tentando acertar fundo e topo de mercado e você fizer isso com consistência, você não deveria nem ser investidor, você tem que ser gestor de fundo. Ou trader, né? Ou trader. Você tem que ser gestor de fundo, mas se a gente olha assim, percentualmente falando, são poucos que resistem como trader. Então, se eu te falo, né, que, por exemplo, 90% das pessoas que tomaram esse remédio aqui morreram e 10% ficaram fortes o resto da vida, que nem um auleta assim, aí não precisa treinar mais na academia, porra, você vai virar pra mim e vai falar, cara, não, vou continuar indo na academia, pô, tem chance de morrer grande aqui. Uhum. Agora, se você fala, não, 90% das pessoas no mercado financeiro tiveram uma estratégia, que fizeram trade ali, morreram e 10% conseguiram seguir na carreira, a pessoa fala, não, aqui eu vou conseguir então, eu vou. Só que aí a maioria quebra, né? Porque a estatística não falha. Então, a estatística é uma amostragem de muitas pessoas. Pô, se você quer ser o 10%, primeiro você tem que estudar muito. E assim, mesmo assim, por estudos que a gente tem na portfólio, o risco é altíssimo. E, não, cara, do meu ponto de vista, não compensa. Porque você trabalha a vida inteira, você coloca aquele dinheiro ali, você quer paz. Geralmente você tem menos paz, quando você fica toda hora olhando o mercado, tela, pra cima e pra baixo. Então, é uma opção de escolha de cada um. Mas não é a opção que nós fazemos na portfólio. A gente não fica fazendo trade de carteira de cliente. Isso é inimaginável, né? E eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. A gente está numa geração que está muito acelerada e muito... que é tudo para ontem, né? E hoje, isso acaba impactando a procura de clientes de acordo com o perfil? Por exemplo, você tem muito cliente imediatista que tem mais apetite a risco, ou não necessariamente? Você tem dos dois lados e tal. E se você tiver mais um do que o outro, qual que é mais desafiador? Eu sei que acho que, dependendo do contexto, o desafio pode ter em ambos os lados. Mas eu vejo que hoje a sociedade está muito imediatista. As pessoas querem, pelo menos é o que eu percebo, não sei se no mundo das finanças você também tá tendo isso, mas a gente vê que o pessoal quer tudo para ontem, quer ficar rico do dia para noite. Acho que a internet incentiva isso também, né? Método para você ficar milionário em 2 semanas, né? E aí quando você chega para uma pessoa dessa e fala, não, olha aqui, a gente vai fazer um cálculo aqui para você ter tranquilidade e tal. Principalmente se falando de uma pessoa que tem mais apetite ao risco. Isso é um desafio? Como é que tá hoje? É um desafio. É claro que tem desafios dos dois lados, como você falou, mas o cliente mais imediatista é mais desafiador. E aí eu vou entrar num ponto aqui que é o seguinte. O principal trabalho, não só da portfólio, como do Grupo Primo, é disseminar a educação financeira. Legal. Então a gente tem que ensinar as pessoas. Só que foi isso que os nossos influenciadores fizeram de 2015, 2016 para cá. Então, se a gente pensa em Thiago Nigro e Bruno Perini, Natália Arcuri, até ela não é do grupo, mas tá sempre lá com a gente também, Gustavo Cerbasi. Se você pensa nesses influenciadores, por essa última década aí, eles, cara, disseminaram conhecimento para as pessoas. Disseminaram. E idem Thiago, idem Bruno. Disseminaram. Só que chegou num ponto que a dor das pessoas foi, cara, tudo bem, entendi isso, não vou mais ser enganado, mas eu não consigo acompanhar isso. A minha renda não vem disso. Porque às vezes as pessoas se preocupam, eu quero aquele 1% ao mês, 1 e pouco por cento ao mês. Só que às vezes ele aporta um valor que é mais do que essa diferença que ele ganha, dependendo do patrimônio que ele tenha. Então não faz sentido, ele tem que trazer mais aporte. Faz mais sentido ele trazer mais aporte, dependendo do momento de construção patrimonial que ele esteja, do que ficar estudando tudo isso para tentar 1% e às vezes abrir mão de renda. Pô, se for um empresário, é tempo, tudo é tempo. Se eu tenho 24 horas no dia e eu estou dedicando 3 horas para algo que vai me dar uma rentabilidade que hoje para o meu patrimônio talvez não faça mais muito sentido, cara, eu tenho que ter mais patrimônio. E aí como é que eu vou ter mais patrimônio? Aí o consultor vai te ajudar nisso também. Então, claro que, se eu já tenho um patrimônio na faixa, dá um exemplo aqui dos milhões, a rentabilidade faz sentido, paga a conta, né? Eu até falo, se você tem 100 mil reais investido e você tem 1% no mês, você vai para 101. Cara, isso não vai mudar muito a sua vida. Agora, você tem 1 milhão, você tem 1%, você tem 10 mil, isso paga a conta pra caramba. Paga.
Então já faz diferença. Então você saber trilhar esse caminho. E você tendo o consultor como se ele fosse um personal trainer, que eu falo, né? Então todo mundo sabe, pô, se eu for na academia, treinar tal, eu fico forte. Tá, mas se você tiver alguém te otimizando ali, te cobrando, né? Pô, vem pra academia, não sei o quê, porque às vezes a gente vai se sabotar também. Ah, não, hoje eu tô cansado, não sei o quê. Agora, se o cara, pô, e aí? É a mesma coisa que eu faço com os clientes. E aí, vai ter aporte esse mês? Pô, o cara tá me cobrando, acho que eu vou... o dinheiro que eu talvez fosse fazer Porque é muito emocional, né? Às vezes o cliente, pô, o dinheiro tá na conta, eu vou gastar, vou em qualquer coisa ali, gasto, e pronto, vou ficar no 0 a 0 que eu tô acostumado na minha vida. Então, essa cobrança e otimização, porque aí, pô, o dinheiro ainda vai para ativos que tem sentido para o seu objetivo de vida, não vai para o que o Zezinho falou no boteco para você, o dinheiro não vai para o que o jornal ali tal falou agora, que é a bola da vez. Não, o dinheiro vai para sua estratégia que a gente determinou desde a reunião de primeiras estratégias, que é uma reunião que eu faço logo no início da consultoria com os clientes. Então, só para não fugir muito da sua... Ah, tá, imediatista, né, que você perguntou. O imediatista ele é mais desafiador porque aí entra nesse ramo da educação financeira. Eu tenho que educar esse cliente, porque ele tá com uma visão totalmente distorcida do que é o mercado. Ele tá com a visão do Zezinho do boteco que eu dei o exemplo aqui. Então eu falo, cara, eu tenho que educar esse cliente. Mas isso vai tempo. Isso vai tempo. Ele tem que virar meu cliente de fato, porque também não dá pra eu me dedicar a alguém que não seja meu cliente e ficar educando, porque, pô, eu também tenho... É o teu tempo. É o meu tempo. Sim. O meu tempo é muito precioso. E aí, pô, cliente, você quer virar cliente, vou te educar dessa forma aqui. Essa é a metodologia que eu te mostro diversos estudos que tem funcionado. O cara vem, começa e primeiro mês a porta, cara, o que a gente vai colocar agora? Calma, lembra, a gente não... Lembra... às vezes eu tenho que fazer a reunião de primeiras estratégias umas 4 vezes para massificar. Mas somente pro imediatista, né? isso faz parte do nosso trabalho. É parte do nosso trabalho. Não é, pô, estou fazendo a mais. Não é, estou fazendo a mais. Pô, você não lembra quando você estava na escola lá, aprendendo química, física? Cara, não entendi nada disso aí. Eu vou ter que estudar de novo, perguntar às vezes a mesma coisa pro professor. Até uma hora vai entrar na minha cabeça isso aqui. E a gente é a mesma coisa. Então é educação. Tem que ir educando o cliente. Pô, aí tem o FOMO, né? Que é o famoso Fear of Missing Out. É o medo de você ficar de fora. Então, um dos vieses que a gente tem é o efeito manada, né? Então, lá no final do ano, o Bitcoin disparando e tal. Sim. Cara, fiquei de fora. Podia ter colocado todo o meu patrimônio, vendido casa, colocado tudo. Cara, a primeira coisa que as pessoas têm que entender, tudo no futuro é incerto. Tudo no futuro é incerto. Então, se tudo no futuro é incerto, cara, eu tinha certeza, meu amigo falou que isso ia acontecer, que o Trump ia entrar lá, ia subir, não sei o quê. Cara, se seu amigo tinha certeza absoluta, primeiro, ele nem estaria aqui, porque com certeza ele ia ter aberto conta em vários bancos, ele ia ter pego crédito em todos esses bancos, ia ter colocado Bitcoin, Bitcoin ia disparar, ele ia pagar todos os seus credores e ia estar no Caribe agora, tomando água de coco. Então, assim, ele tinha essa potencial tese de que ia acontecer isso, se ele tivesse certeza absoluta, ele teria feito isso que eu acabei de falar. Ele não tinha certeza absoluta, ele tinha dúvida, assim como todo mundo tem no mercado. O futuro é incerto. Então, assim... Aí o cara, pô, mas fiquei de fora, não sei o quê. Não, agora eu quero colocar tantos mil em Bitcoin e tô nem aí. Se cair, caiu. Se subir... Só que o tantos mil que o cara coloca, às vezes é um valor alto. Uhum. E às vezes pra ele entrar na consultoria, ele fica falando de preço, não sei o quê, cara. Será que não é menos isso, menos aquilo? Só que o valor que ele quer colocar, às vezes paga 10 anos de consultoria. Fala, cara, você ficou reclamando, às vezes, de entrar nesse preço na consultoria... Se você está falando que esse valor que você está colocando não tem problema perder, cara, passa esse valor para mim, paga a consultoria, e aí eu coloco quando você quiser no Bitcoin. E eu tô falando de Bitcoin, não tô falando nem bem nem mal, tô falando que tem um nível de risco. Sim, sim. Então, coloca na criptomoeda tal, ou coloca na ação tal, ou coloca na renda fixa tal, enfim. O grande ponto é isso, educar o cliente. Porque às vezes ele vem com essa ideia, não tô nem aí para perder o dinheiro, até o momento que cai, ele fala... Pô, cara, o que tá acontecendo aí? Eu falei, não tá acontecendo nada. Lembra que tinha um nível de risco nesse ativo? Ele só tá na parte que ele tá oscilando para baixo. Isso é normal. E ele não perdeu o fundamento. Ele mantém o fundamento. Nossa research aqui continua recomendando. O importante é o fundamento, no final das contas. O fundamento, né? Não é o preço. O preço médio só serve na hora que você for pagar DARF lá pra... Sim. Porque, cara, o mercado precifica agora sim, beleza, precificou abaixo. Tanto é que a gente fala que é muito preço-volume, né? O mercado tá negociando nesse preço. Tá, as pessoas estão querendo comprar e vender nesse preço. Só isso. Pô, agora subiu, o que aconteceu? Tá, às vezes pode ter um fundamento, às vezes não. Às vezes alguém, pô, vou tentar jogar uma venda acima aqui. Pô, se tem gente comprando, o preço vai subir, se tem um volume considerável. Então, assim, isso é o que a gente fala um pouco mais de análise gráfica, né? Que os gráficos, eles têm uma similaridade ali, às vezes,
mas tem até não ter mais, né? Tem até a hora que rompe e vai lá para cima, ou rompe e vai lá para baixo, dependendo de como você estiver posicionado, você se ferra bastante, né? Mas quando você fala de fundamento, ele é muito mais consistente nesse sentido. E aí, quando você fala de patrimônio, às vezes, da vida de uma pessoa, cara, eu não vou ficar fazendo análise gráfica, eu vou ficar fazendo análise fundamental, fundamentalista, no caso. Então, sendo objetivo na resposta, né? O imediatista tem esse nível de dificuldade não por conta do que polui em volta, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que procura mais também ou não necessariamente? Cara, não necessariamente. Não necessariamente. Esse cálculo estatístico eu não vou ter para você. Tá, mas, não é só não curiosidade. tenho ideia, assim. E outra coisa, cara, o que você conhece bem o público militar, né? Quando a gente fala dentro das hierarquias e funções, a gente sabe que tem bastante diferença até quando o assunto é consciência e inteligência financeira. Mas qual conselho você poderia dar para nossa audiência, né? Tendo visto que grande parte são veteranos ou até militares que ainda estão na ativa. Se você pudesse dar um conselho, aquela coisa que todo mundo fala, se você pudesse dar um conselho para o aspirante campus, qual conselho você daria para ele? Se bem que eu acredito que, como você veio, né, como você falou que você sempre poupou, tal, você veio com essa cultura, mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade de 95% dos militares. Talvez pode ser que esteja melhorando, mas acredito que não seja ainda. Então, qual conselho você daria para essas pessoas, cara? Essas que estão ou pensando em entrar no quartel, ou já entraram, mas ainda tem seus 5, 6 anos pela frente, independente da função, qual conselho você daria ali? Conselho é complicado, mas vamos pensar em duas vertentes, né? Existem os militares temporários e os militares de carreira. Se eu fosse dar um conselho para os militares temporários, foi um conselho aí, dando os créditos ao meu pai, ele falou para mim assim, cara, lembre-se que você não é de carreira. Uma hora isso vai acabar e aí você vai ter feito uma reserva, não vai ter feito. Então assim, porque às vezes a gente acaba indo na onda, achando que aquilo é eterno. Chega uma hora que o de carreira continua e a gente, agora eu vou pro mundo corporativo, vou fazer o que da vida? Então o conselho seria esse, lembre-se que você não é, pode vir a ser, pode prestar prova e tal, mas lembre-se que você não é. Então, se você às vezes está indo muito na onda, e aí o que eu vou explicar o tá indo muito na onda, que é o segundo ponto. Se eu fosse dar um conselho para os militares de carreira, né? Cara, tomar cuidado com a questão de estabilidade, né? Então, rememorando o ponto que eu falei aqui na pergunta anterior, o futuro é incerto. Eu tenho minha tal coisa, previdência garantida, né? Que muito que os militares falam. Assim, hoje sim. Mas lei para mudar, a gente vê que basta uma canetada ali, muda, daqui para lá, de lá para cá, e agora? Não me planejei a vida inteira, era garantido, já não é mais. O que eu faço agora com 70 anos? Vou continuar aqui com fuzil, colete, capacete, porque eu não posso aposentar, eu não consigo aposentar, não fiz uma reserva. Então, assim, seriam esses dois conselhos, né? O temporário, lembre-se que não é de carreira, então se prepare para sua saída. Você sabe que você vai sair com certeza sem uma estabilidade. E o de carreira, lembre-se que tome cuidado com a estabilidade. Às vezes a gente se acomoda nisso e muda uma regra de uma hora para outra e vira aquele fudevu, né? Vira o barata voa, né, do exército. Pô, se eu não... Cara, eu contava com isso. Pô, sempre me falaram a carreira inteira que eu ia ter isso aqui. Se a gente olha hoje, agora trazendo como economista que sou, né? Se a gente olha os gastos públicos do país, previdência é disparado o maior gasto. Às vezes a gente fala, não, saúde, educação... Cara, saúde e educação são as linhas lá de baixo de gasto. A previdência é o maior. E a gente tem um detalhe, né? No passado, as pessoas tinham mais filhos. Então, a previdência, quem está na base, sustenta quem está no topo da pirâmide, que já se aposentou. A pirâmide está mudando. As pessoas estão ficando mais velhas por conta de avanços de saúde e tudo mais. As pessoas estão tendo menos filhos, então a pirâmide está meio que aos poucos, demográfica. Aí tem que falar com um professor de geografia ou alguém dessa área, mas ao que parece a pirâmide está invertendo. E, pô, se os daqui de baixo vão ter que contribuir mais para sustentar lá em cima, ou vamos ver, o que eu acho que é a segunda opção, diversas reformas ainda de previdência aí pela frente, com soluções cada vez. Se a gente olha a última, né, já aumentou a idade para aposentadoria, já colocou outras amarras, só que é algo previsto, a gente já está vendo acontecer, cara, tem grandes possibilidades de acontecer isso.
Ah, não, eu tenho estabilidade. Me falaram lá quando eu fiz a prova, lá na época do meu pai fazia a prova até sentado no estádio, né? Quando eu tava fazendo a prova lá sentado no estádio, eu sentado lá na sala da SpaceX, do Colégio Militar, falaram que eu ia ter estabilidade, pô. E daqui 30... Não, e detalhe, daqui 30 anos. Se a gente for pensar no plano real, o plano real tem 30 anos hoje. Então, cara, 30 anos é muito tempo. Não para uma moeda ainda é pouco. Mas, cara, você pensa, cara, daqui 30 anos eu vou ter garantido, cara. Então eu vou ficar no 0 a 0 sempre, porque eu vou continuar ganhando o meu integral e vou continuar tendo previdência garantida. Primeiro, isso não depende de você. A não ser que você tenha um cargo muito importante, político, inclusive, isso não depende de você, então não tem essa certeza absoluta. Segundo, controle o que você pode controlar. O que você pode controlar é você, do seu orçamento, pegar um pedaço e investir. Em você isso mesmo. Você pode fazer. Você pode fazer, depende de você. Como eu falei, sei que existe N dificuldades no Brasil, tudo mais, para falar sobre isso, para tirar, às vezes, muito da mídia. Pô, Ricardo, não consigo, cara, eu tô endividado, tô vivendo de empréstimo. Tá, e precisa de um planejador financeiro para acompanhar, porque às vezes a pessoa tá tão envolvida naquilo que ela não consegue mais pensar racionalmente, ela tá emocionalmente, pô, cara, eu tô tendo que matar um leão por dia, não tô conseguindo colocar mais carne na minha mesa. Às vezes um profissional de fora olhando, ele acha uma solução. Às vezes são mais simples, às vezes são mais complexas. Essa é a minha última pergunta, porque aí a gente atinge talvez grande parte das pessoas também, porque existem esse perfil de pessoas que já estão no limite, já pegaram até empréstimo, que na verdade no Brasil acho que a maioria, infelizmente, ou infelizmente acho que a maioria acaba fazendo isso, recorrendo a empréstimos. E eu queria te fazer essa pergunta, se vocês também têm muitos clientes que vocês acabam entrando para ajudar nesse sentido, porque a gente sabe que existem empréstimos e empréstimos, né? E as pessoas, por falta de conhecimento, acabam se endividando e às vezes pegando um empréstimo que é bem desfavorável, mais ainda do que a média. E aí vocês entram também nessa parte? Aí vai depender de cada profissional, tá? Então, hoje se a gente pensa na vertente mais de planejamento financeiro, que é essa vertente orçamentária que a gente está comentando aqui, a gente hoje, tanto na Portfel quanto na Grão, que é a nossa gestora do grupo, a gente tem planejadores financeiros, certo? Que é uma vertente um pouco diferente. Os consultores têm condições também, né, totais de ajudar no planejamento financeiro, mas a gente tem profissionais dedicados a isso. Principal, 100%, vamos dizer assim. Então, a gente consegue ajudar. O grupo veio para disseminar a educação e ajudar quem quiser ser ajudado, vamos dizer assim. Claro que tem o preço do honorário, tem que ver se vale a pena e tudo mais. Isso cara, é exatamente o ponto da parceria que eu falei. Se faz sentido para os dois lados, vai dar match, então vai rolar. Então, a questão... A gente faz planejamento financeiro? Faz. A gente tem bastante clientes endividados? Sim. Os clientes ganham 2 mil, R$1.000 no mês? Não. Também. Mas tem o cliente que ganha 50, 60 mil e está endividado. 70 mil e está endividado. Então, assim, é mentalidade. Não é o quanto ganha. Eu tenho cliente que ganha 5 mil e investe, eu tenho cliente que ganha 70 e não investe. Quer dizer, tem mais dificuldade para investir às vezes. Momento de vida de cada um. Mas a partir do momento que você tem uma consultoria, você tem uma estratégia, você tem um plano traçado. A gente fala que o sonho deixa de ser sonho e passa a virar meta. E aí, temos um tempo, vamos chegar em tanto tempo. Até que o cliente às vezes pergunta pra mim, rompe lá a barreira de 100 mil, que é a primeira barreira que a gente fala. Quanto tempo agora para chegar nos 200? Ele acha que vai ser o mesmo tempo. E não, porque agora os juros compostos estão atuando. Sim. Então, diminui. Às vezes até a gente fala, se eu não me engano, os 200 mil é o meio do... 200, 300, não vou lembrar de cabeça agora. Mas é o meio do caminho para 1 milhão. Não é o 500 mil, é antes. Por causa dos juros compostos vão atuar. E você já criou uma mentalidade. Você tem os aportes e tem os juros compostos. Tá tudo a seu favor. É só, a gente não determinou que daqui 15 anos você vai ter sua liberdade financeira. Então daqui 15 anos você me cobra. Porque se a gente mantiver assim, é claro, me cobra e te cobra também. Porque é uma parceria. Cara, coloquei 100 mil lá, agora faz virar 1 milhão. Tá bom, fácil. Em 3 encarnações você chega lá. Então assim, a questão é isso. Você combinar o jogo com o cliente. Cliente, você entendeu isso? Entendi. Então agora a gente tem que colocar para fazer acontecer. Então, o meu compromisso com você é fazer com que essa estratégia seja mantida, independente de crise, independente de bull market. Agora eu tô no bull market e meu consultor tá só me recomendando ações. Cara,
isso nunca vai acontecer na Portfel, porque a Portfel monitora isso também, né? Então, pô, se o cliente está com 90% em ações, cara, nem nossos analistas de ações têm 90% de ações. A Portfel com certeza vai estar olhando e vai falar, cara, consultor, o que está acontecendo aqui? Aí pode ser que o consultor realmente esteja, não, o cliente está querendo ação e eu estou dando ação para ele. Cara, não é isso. O seu trabalho é educar esse cliente, não é o que ele quer. É claro que a gente tem um trabalho consultivo. Quem decide é o cliente. Eu sempre falo isso para os meus clientes, é que nem assessoramento no batalhão. Cara, eu assessoro, quem decide é o comandante. Eu cheguei até um tempo a ser da jurídica do batalhão. E aí eu assessorava o comandante, ó, tem essa linha, eu tenho essa linha. Quem decide é o senhor. Ah, tá. Não, eu vou para uma terceira linha que não foi a que você indicou para mim. Tá bom, por sua conta em risco. A técnica falou isso. Se você quer ir, se você for na técnica e der alguma coisa errada, a gente tá parado. Eu tenho estudos aqui para te dizer. Agora, se você quer ir na sua vertente, se der certo, legal. Se der errado, é seu. E aí é literalmente eu tirar o meu corpo fora, porque, cara, você não tá indo na orientação que eu tô te falando. Você tá indo no que o Zezinho do Boteco, você me trazer o Zezinho do Boteco aqui, tá falando pra você. Então, às vezes eu até falo, pô, então paga o Zezinho do Boteco, não me paga. Paga quem vai... Se você só quer alguém que vai ficar confirmando pra você, às vezes, os seus vieses, cara, vai com ele. Vai lá, só que a hora que der problema, cobra dele, não cobra de mim. Porque o mercado é cíclico. Ele vai ter momentos de alta, ele vai ter momentos de baixo. Isso é natural. Se a gente olha agora a taxa de juros, por exemplo, taxa de juros subindo. O principal fator da política monetária é tentar controlar a inflação. Uma hora vai ter que ser controlada, porque o país não vai aguentar tanto tempo em juros altos. Sufoca a economia do país. A hora que der essa controlada na inflação, o que vai acontecer? Os juros vão descer. E aí vai ter mais demanda, a economia vai voltar a aquecer, a inflação vai subir. Aí o juro vai subir de novo. Isso falando único e exclusivamente de política monetária. Tem que analisar cambial, fiscal, um monte de coisa. Então, é um ciclo natural, isso vai acontecer, isso tem que acontecer para a economia ser saudável. A economia nunca vai parar num nível de juros e vai ficar isso mesmo. Não, porque as pessoas vão reagindo. Se os juros estão baixos, as pessoas vão pegar dinheiro, vão empreender, a demanda aquece. Os juros estão altos, cara, agora eu vou deixar mais o dinheiro na renda fixa. Vou deixar o dinheiro ali trabalhando para mim. Deixou, tem muito dinheiro, tem pouca demanda, a inflação cai. Então, é natural isso. Ô Campos, e você você veio do NPOR de Campinas? De Campinas. E aí ficou no 28 depois? Exatamente, eu fui para Ipote, né, em Osasco e voltei para Campinas. Logo Você é de que turma? 2015. Acho que tá na hora, né? Tá na hora. Saber? Deve ter as histórias boas aí. Você já assistiu alguns episódios, então Já. seja bem-vindo aí. Já sabe o que significa a chave. Chave do armário. Chaveiro que o recruta esquece. O aluno esquecia muito. Nossa. Os outros alunos, eu não. Achei que ia ter a parte do quadro que já fui safo. Por isso que saiu o 01, tá vendo? Por isso saiu o 01. Conta pra gente aí, cara, alguma história que tu lembra que tu passou. Pode ser de aluno, de aspira, de tenente, de Portfel, o que você quiser, cara. Portfel não posso. Mas, cara, de aluno, assim, que eu tava lembrando, de aspira, enfim, eu tava tentando lembrar de umas histórias, assim, mas eu lembrei de uma numa prova, que era prova de armamento, e aí era ponto 50, e, cara, pra quem é da minha turma vai entender que, cara, a parte de armamento, pra mim, eu com certeza nunca seria de Matibel. Aquele negócio, abre a pistola, fecha e tal, em 15 segundos, pô, não rolava pra mim. Eu só tentava ser safo pra não ficar em último e não ser esculachado ali, mas teve uma vez numa prova, e aí, prova, o sargento sentou lá, ponto 50 e tal, e aí olhou pra mim. Vai, aluno, porque ele não podia dar dica de nada, era prova, né? Cada gaivota é muito diferencial. Cara, eu olhei, agora não vou lembrar o termo, né? Eu sei que a MAG tem a ponto 50 tem as munições ali, tem a fita e tal, e aí tem um negócio ali que a gente coloca onde monta toda a estrutura da fita, né? Literalmente eu não lembro o nome também. Mas era um negócio que abria, assim, né? Cara, eu já não sabia o que fazer. Já comecei ali porque cara, o que eu faço aqui? O sargento ficou olhando pra mim, o tempo passando, ele não podia falar nada. Aí eu, caramba, tentar alguma coisa aqui. Aí comecei a ver, assim, batendo cabeça das munições. Cara, uma hora encaixou na fita. Cara, encaixou, falei, deve ser isso aqui. Comecei a encaixar. Beleza. Aí o sargento continuou sereno, tempo passando, faltando segundos. Aí eu, o que eu faço agora? Ponto 50 ali, ele, aluno, agora você tem que concluir, né? Você já colocou a munição, agora tem que colocar no armamento. Cara, aí eu olhando assim, em vez de eu pegar a fita, eu peguei todo o cofre, assim, é que não era o cofre, era o montador ali.
Cara, e eu fui tentar encaixar ele na ponto 50. Então, comecei a encaixar, e ele me olhando, assim, ele com vontade de dar risada. E eu, cara, isso nitidamente não dá pra encaixar aqui, mas eu não sei mais o que fazer, velho. Já tava acabando o tempo. Aí uma hora a fita caiu. Aí no que a fita caiu, eu falei, não é isso aqui que encaixa, é a fita. Aí eu peguei e coloquei a fita. E aí, pô, eu acho que eu devo ter perdido. Eu acho não, né? Eu perdi gaivota por causa disso, né? Mas eu fiquei batendo o negócio, assim, claramente não encaixava e eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei batendo aquilo ali, eu vou até falar o nome aí, eu acho que quando falo o nome, mas falem com o Sargento Jameson, ele vai lembrar talvez dessa história. E aí cara, foi isso na época, né? Eu era aluno e fiquei batendo aquilo ali e nada, né? Então essa foi a história. Foi tranquilo, achei que ele ia falar que Foi, colocou a aliviou, munição ao aliviou, contrário. Então, aí eu até pensei, será que nesse dia eu coloquei a munição ao contrário pra contar e dar mais engajamento? Mas não aconteceu, então acho que meio que parou aí. Mas assim, cara, lógico que a gente tem histórias de bisonho, mas agora lembrando de cabeça tá um pouco difícil, eu lembrei mais dessa mesmo. Na verdade teve um caso também no Rio, né, quando eu tava na intervenção, que eu quase acabei morrendo afogado lá. Não morrendo afogado, mas tipo assim, a gente foi conversando e... Cara, a maré foi levando. Na hora que eu vi, cara, tô longe, aí tive que voltar, né? Aconteceu isso comigo no Guarujá, cara. Então, é complicado. Parecido. Não é bem bisonho isso, né? Mas, é complicado, né? Você vai com uma operação lá, troca de tiro e tal, e aí você morre afogado, é meio triste. Mas acabou acontecendo. Mas, assim, lembrar, eu lembro dessa aí, que eu fiquei batendo o negócio porque, cara, não entrava aquela munição ali, né? E aí, tá bom? Tá bom, Então tá bom. Passou. Tá aliviado, vai. Acho que agora ele já merece o símbolo da divisão, vai. Cara, Mereceu. Te dar um presente aqui, ó, pra simbolizar o Opa! presente da divisão aqui pra você. E a gente tá chegando no fim, eu queria saber de você, cara, 2 soft skills que você desenvolveu na caserna ou que você aprendeu até na sua vida por vir de família militar, que hoje você aplica no seu trabalho, aplica na sua vida pessoal, 2 ali que você lembra. Pô, primeiramente, obrigado aqui, né, pelo copo, cara. E é pra usar, hein? Isso aí não é pra ficar guardado, não. Com certeza eu vou usar. Vai ficar na tua mesa lá. Inclusive, nas minhas reuniões eu vou colocar lá. Boa, Excelente. boa. Mas cara, 2 soft skills, acho que a gente falou até um pouco mais cedo, né, da questão da persistência, resiliência, espírito de corpo, lealdade. Impossível falar 2, né? A gente, de fato, a gente até tem muitos militares, ou militares que ainda estão no part-time, que a gente fala, né? Tá no exército, tá na Portfel também. Como ex-militares, cara, tem um aspirante que ele é da turma de 2022 e ele já entrou de cabeça na Portfel, ele ficou 1 ou 2 anos na tropa e já, cara, não, quero a Portfel mesmo. Então, e a gente vê que a gente tem uma sinergia muito legal. E às vezes as pessoas que não foram militares olham a gente conversando, acham que a gente tá se xingando, que a gente tá... Pô, os caras são mal educados ali entre eles e tal, e às vezes a gente, vai falar com civil natural, né, desde sempre civil, e aí você... Às vezes você é um pouco mais rude ali, grosso, assim, você fala... Não, é o jeito de falar, assim, a gente tá sempre conversando entre nós, assim, né? Mas a gente vê, né, entre os militares, de fato, que... Cara, tem uma grande amizade ali, então, o espírito de corpo... E a gente transmite isso pro pessoal que é civil também. E... teve até um dado estatístico que o nosso CEO trouxe recentemente pra gente, que ele falou que os militares, eles têm se dado muito bem na Portfel como consultores, né? Legal isso. Então, ele falou isso pra gente na semana passada, se eu não me engano. Ele falou, pô, quem veio de área militar tem mesmo uma persistência, tem uma disciplina, tudo isso que eu falei. Eu acho que isso é natural, né? Porque às vezes a gente passa no exército por coisas muito difíceis fisicamente, mentalmente, né? Então, às vezes eu penso, cara, às vezes eu tava lá, mochilado, capacete, eu que fui infante, né? Andava pra caramba, né? Cara, no sol, tal, esturricando, agora eu tô aqui no escritório, embaixo do ar-condicionado, e eu tô com o celular ligando pra alguém que às vezes vai me atender, ou alguém que, cara, não quer me atender, vai ser grosso comigo na ligação. O que eu vou fazer? Eu vou desligar e vou pro próximo. E assim, eu vou ter persistência até alguém que queira escutar a palavra da consultoria, vamos dizer assim, né? Vocês viram aqui, né, pelo que eu tô falando no podcast desde o início. É um trabalho totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então, às vezes a pessoa não quer nos ouvir por trauma de outros tipos de pessoas, outros tipos de serviços que foram abordados com eles, né? Sim. Então, nosso serviço é totalmente diferente. E a gente sabe disso, né? A gente tem um ecossistema de finanças que promove educação financeira a nível nacional. Então, eu tenho clientes, às vezes, do interior. Cara, o meu último cliente, ele é do interior do Mato Grosso, assim, quase lá no Pará.
Eu falei, cara, olha, a gente tá chegando em tudo quanto é canto do Brasil de fato. Porque pra ele era inimaginável. Ele já investiu, eu já achei, caramba, cara, você já é um diferencial. Aí ele falou, cara, eu sou um dos poucos aqui na cidade que tem 50 mil habitantes, eu devo ser 1% que investe, se muito. E aí ele falou... E aí isso é o mais legal, né? Chegar nas pessoas. E aí, às vezes, para chegar, a gente tem que fazer ativamente, né? Pegar e ligar. Ninguém acorda, às vezes, hoje eu quero uma consultoria financeira e vai ligar pra gente. Acontece bastante. A gente tem muita gente que vem dos nossos influencers, do nosso site e tal. Mas tem gente que a gente tem que, pô, cara, ó, nosso serviço é esse. Faz sentido para você? Pô, faz. Vamos marcar uma reunião, vamos bater um papo. Ver se você quer mesmo, de fato. Pô, se ele quer, a parceria começa ali. Eu tenho muitos clientes assim, né? E aí, esse cliente indica para outro cliente, assim vai. Mas o que eu tava até falando, né, das soft skills, eu acho que espírito de corpo ali, porque se você pensar psicologicamente, às vezes se você toma muita nega no telefone ali, você vai falar, cara, O senhor já desanima, será já que é pra mim, não sei o quê? desistir. E aí você olha do lado, pô, o cara do lado marcou. Não, cara, vou continuar, ele marcou e tal. E o legal é que o cara não marca e fica sacaneando o outro. Não, vamos, cara, ó, eu usei essa técnica aqui pra falar com ele, eu consegui falar com ele por mais tempo, gerar o rapport, né, que você até comentou, e funcionou, tenta aí. Pô, às vezes eu já cheguei a marcar reunião para outros consultores. Ó, tal, quem que vai te atender é o consultor X da minha equipe, quer falar com ele? Beleza. Porque às vezes o cara tem uma dificuldade maior e a gente não vai, não, deixa esse cara se ferrar aí, eu vou crescer sozinho. Não. Não tem. Cara, ó, marquei uma reunião para você, velho. Já que você tem mais dificuldade de marcar, agora na reunião para frente é contigo, Legal, né? É o seu trabalho. Sim, isso é legal. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso é sensacional, porque aí a empresa cresce como um todo, né? Porque, como eu falei, a gente tem um capacity. Uma hora não vai dar mais para atender. Aí tem que contratar mais consultores e tudo mais. Então, acho que esse espírito de corpo é muito legal. E persistência, com É certeza. bom saber, né, que é um público que está se dando bem nessa Sim. parte de... E uma das nossas grandes missões é essa, é criar consciência nas empresas da importância, e a gente tem todo um trabalho agora com plano de chamadas também, de capacitar e treinar esse veterano, esse militar, para que ele consiga traduzir as experiências dele e ter um bom papel, até de acompanhamento do cara que é contratado. Então, bem legal saber que... Tava faltando, né, certo. um especialista para sem ajudar dúvida. na divisão nessa parte aí. Cara, e Já vai receber uma Vai ser missãozinha uma aí. missãozinha Vai bônus. ser uma missão. quando a gente fala assim de ajudar o próximo, cara, que realmente a gente não consegue fazer tudo sozinho. Não dá. Sim. Tipo assim, às vezes o Bruno faz um arrasta pra cima e o Thiago faz um arrasta pra cima e fala assim, pô, falem com os nossos consultores. Cara, às vezes cai muito cara pra você ligar ali. E aí você fala, ó, eu não tenho condições. Aí a gente tem até os filtros, né, operacionais ali. Não, ó, agora eu não vou conseguir atender novas pessoas. Tenho que cuidar da minha base. Tal. E aí você trava, né, você não recebe, né, os potenciais clientes. Mas às vezes você tem bastante ali, você fala, cara, agora eu não vou conseguir atender e o cara tá aqui. O cara que tá querendo, né? O cara tá querendo muito. Pô, fulano, você consegue atender? Eu te passo. Aí você passa lá pra ele, pô, atende ele, cara. Porque eu realmente não vou conseguir atender agora e a gente não quer dar uma impressão ruim nem nada, né? A gente quer realmente atender a todos. E a gente tem essa capacidade. Só tem que ser direcionado para quem tá com mais tempo ali na hora, né? Então, por isso que a gente tá crescendo a base de consultores também e tudo mais. É uma visão de empresa, né? Uma visão individual. Todos quando crescem. Eu entrei na Portfel, acho que tinha 150, 200 consultores. A gente já tá com 500 e pouco, quase Legal. 600. Olha, isso em 1 ano e meio, né? Isso em 1 ano e meio. Então, Muito assim, legal. 1 ano e meio, 2, né? O crescimento, a gente fala que a gente está crescendo no crescimento, né? Porque está crescendo e todas as áreas estão crescendo bastante também. Isso é muito legal. Pô, excelente. Gostou? Pô, demais, cara. Te agradecer, te parabenizar. E assim, você não falou, mas eu sei, né? Não é nem isso, não. Você falou uma coisa, eu descobri aí, só que você não comentou, até pela sua humildade, mas eu faço questão de dizer que eu sei que você tá entre os tops aí, né, de consultores. Olha aí. Pô, isso é bom, até para mostrar, né, para os teus potenciais clientes, inclusive, porque na nossa comunidade de veteranos tem muita gente precisando desse tipo de consultoria, então acho que é legal você explorar como foi que você conseguiu esse título aí, como é que funciona. Porque eu sei que você tá no top aí dos consultores da Portfel. O Oleta falou certo, né? Eu estou no top 20, né? Eu não sou top 20. Particularmente, aí vai até uma coincidência que vai ser boa aqui pro canal, que é... Eu fiquei em 17º e meu número de aluno foi 17. Não é coincidência. Casou certinho, né? Quando eu vi, porque eu só descobri no dia também. Eu sabia que eu estava entre os top 20, mas eu não sabia a minha colocação exata, né? E assim, eu falo que eu estou porque, cara, a concorrência é muito grande. A gente tem muitos consultores qualificados. Muitos. E assim, cara, se você ficar em top 20,
que é analisado, né? São tanto análises qualitativas quanto análises quantitativas. Então não é só, eu tenho 200 milhões de carteira, eu sou o top. Não. Quais ferramentas de proteção esse cliente tem? Qual é a sua nota como consultor? Porque não adianta nada, você ter um monte e a sua nota ser lá embaixo. Ou qual que é... dos produtos que estão alocados, estão todos dentro da recomendação, das análises que a gente fez, ou você está recomendando coisa por fora para o cliente que, como eu falei, você está recomendando por fora, está fazendo algum problema de compliance, vamos dizer assim, porque está recomendando algo que a gente não acompanha. Então, tem diversas análises, tanto quantitativas quanto qualitativas, e aí, nesse semestre último, né, de 2024, eu consegui estar no top 20 aí, pretendo manter, obviamente, né, estou trabalhando para isso. É claro que a gente não trabalha por conta de ranking, né, a gente trabalha pelo bem dos nossos clientes, mas o ranking ali, como tem tanto critérios quantitativos quanto qualitativos, se você está no top 20, automaticamente pensa-se que você está fazendo um bom trabalho também, né? Então, obrigado aí pela... Não era nem isso que eu tinha lembrado, né? O que eu tinha lembrado, e eu acho que eu já vou aproveitar, é que eu também tenho um presente para vocês aí. Olha aí. Olha aí. Então, tenho 2 livros aqui, né? Onde que eu mostro aqui? Do Meu Milhão, né? Do Thiago Nigro. Então, Legal. Esse livro é legal porque, cara, é a base de tudo, assim. Então, eu tenho até uma amiga que mora lá em Nova York, ela me recebeu ano passado, e eu deixei um desse com ela, eu deixei uma dedicatória, né, pra ela, falando, que esse livro seja a mudança na sua vida financeira, que era uma coisa que ela tava falando comigo, conversando bastante. Infelizmente aqui eu não encontrei o Thiago, não consegui trazer uma dedicatória dele, mas a gente vai lá depois no grupo, quem sabe a gente encontra aí e assina. Tem um símbolozinho da hora de Campinas. Legal. Boa. O livro tava de marcador de página. Tava lá, hein? Fiz parte dessa hora aí. Vou deixar para vocês também. Tá bom. Deixa aqui no meio aqui, depois a gente... Colam aí depois. E também o livro do Perini. Então, o Bruno Perini, que é o nosso grande influenciador lá do grupo. Livro recente, foi lançado faz alguns meses, o Em Nome do Povo. E aí, como o Perini foi militar e eu consegui encontrá-lo, ele fez até uma dedicatória aí pra você. Opa! Então, peraí. Então, vamos ler essa dedicatória, né? Ó! Direto do Bruno Perini? Que legal, cara. Primeiro, obrigado, Bruno Perini, pela lembrança e faremos questão de ler aqui ao vivo para vocês. Então, vamos lá. Para os integrantes do podcast A Divisão Militar. E aqui, ó, inclusive ele assinou como patente e tudo? Não. Não, achei que ele tinha colocado a patente dele. Pô, caramba, ele incorporou mesmo. Então, para os integrantes do podcast A Divisão Militar, um grande abraço, votos de sucesso ao seu irmão de farda, Bruno Perini. Excelente. Nossa melhor continência para você, obrigado pela lembrança e, cara, mais uma vez... É natural dele, viu, cara? Aqui, ó, até mostrar aqui para o livro dele. Eu entreguei para ele e falei, cara, faz uma dedicação, tô indo no podcast. Que legal, Família cara. Militar. Que legal. Aí ele... Aqui, ó. Muito bom, obrigado. Legal, apresentão. Obrigado, apresentão. Obrigado mesmo, cara. E eu vou ler, viu? O do Nigro... E depois, estante. O do Nigro, Nigro eu já tenho, a minha esposa na época foi, né, no evento dele e tal. E com certeza o do Bruno Perini vai ser uma honra poder aprender mais com ele, porque a gente já acompanha ele há um tempo. Sim. Cara, que prazer ter você aqui, como eu disse, conecta muito com os assuntos que a gente traz aqui na divisão. Faltava alguém para falar da parte de finanças, faltava mesmo. Não de falar só de investimentos, mas falar da questão da necessidade de aumentar a consciência em relação a dinheiro mesmo, né? É uma coisa que a gente não vê nas escolas, por exemplo, e na minha visão seria fundamental falar de dinheiro lá da base, e a gente não vê, e nem sei se vamos ver um dia, espero que sim, mas até hoje, não sei como não teve uma mente brilhante ainda para falar, olha, forçar, né? Quer dizer, a gente imagina os motivos, mas enfim. Mas assim, cara, você traz aqui pela primeira vez nessa mesa um assunto de suma importância que conecta com todos os outros. A gente tem um quadro do Brasil que fala só de saúde mental, a gente tem o Galdino empenhado em contratações, né, fazer o link entre as empresas. Eu, particularmente, também falo muito dessa questão de mentalidade, etc. Mas faltava vir alguém com esse viés de investimento, esse viés financeiro, esse viés de dinheiro mesmo, né, de patrimônio, né? E você contribuiu brilhantemente para essa finalidade, então quero te agradecer. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter contribuído. Usa essa caneca. Com certeza. E as portas estão abertas, como o próprio Rocha já deu spoiler, você vai receber aí uma missãozinha. Que ele adora fazer isso. Depois você vai entender melhor. Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo. Campos, obrigado aí por estar com a gente. Obrigado por ter trazido os presentes aqui pra gente. É muito relevante isso e a gente vai ler e depois deixar aqui exposto nas
prateleiras, pra gente sempre estar lembrando, e foi muito legal ter você, realmente, como a Auleta falou, é uma visão e que até pra gente, algumas coisas a gente não tinha esse conhecimento, então foi muito interessante, tenho certeza que para a audiência inteira vai ser de muito proveito, e queria que você, se você quiser, deixar uma mensagem aí, alguma coisa, pra gente encerrar e também deixar nosso agradecimento. Até mesmo se alguém quiser saber mais ou quiser te procurar, se você quiser, fica à vontade, o espaço é teu aí. Perfeito. Então, pessoal, primeiramente agradecer, né, a vocês dois pelo convite. É muito legal saber que eu sou o primeiro que estou falando, né, sobre esse assunto, que é assunto base, né? O Auleta até comentou, pô, devia ter nas escolas e tal, e eu acredito que a gente possa, né, ter um projeto desse aí futuramente para buscar essa capilaridade, né, nas escolas, de falar de finanças, né, que é algo que está envolvido na vida de todo mundo. Então, não tem como, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem, saibam, né, que finanças está envolvida na vida de todos. Então, não tem para onde fugir, independente do que você trabalhe, faça da vida, vai ter que saber lidar, né, com dinheiro. E, bom, a minha mensagem que eu deixo na parte... tenham humildade, né, quando entram no mercado financeiro. Como eu falei aqui, o futuro é incerto, né? Então, se o futuro é incerto, pô, se eu tenho um acompanhamento profissional para isso, para essa área, faz muito sentido. Pode fazer sozinho? Pode. Deve? Aí, não sei. Pense quais são seus objetivos de vida e como vocês querem chegar lá. Se vocês acreditam que tem essa capacidade de colocar mais esse, como a gente fala no exército, mais esse kit na mochila, né? Às vezes parece que é um kitzinho pequeno, mas pesa pra caramba. Então, se vocês têm essa capacidade, tudo bem. Se eduquem, né, financeiramente. Aí, como eu falei, o Grupo Primo, ele tem diversas empresas junto do grupo. Então, a gente tem plataformas de educação, se você acha que a consultoria não faz sentido. Mas lembrando que a consultoria, ela também inclui a educação financeira. Veja o que é melhor para você, mas se planeje, né? Transforme o sonho em metas, bote números, né? E tudo mais. A gente consegue te apoiar nisso. E, bom, de maneira geral, o conselho seria esse, né? O futuro é incerto, preparem-se, né? Não deixem, não acreditem nessa, não, tá tudo ganho, vai ser assim, tô estável, minha vida tá tranquila. Pode estar tranquila agora, né? Daqui 20, 10, 30 anos, é muito difícil da gente pensar. Muita coisa muda, né? Nesse período. E controle o que você consegue controlar, né? Que é economizar um pouco ali, se você consegue isso de fato, investir da melhor maneira possível, para não depender de talvez terceiros lá no futuro, assim. Acho que é o ponto principal, né, que a gente traz, né, de toda essa conversa que tivemos aqui. E referente a redes sociais aí, né, eu sou um pouco mais ativo, digamos assim, ainda sou low profile, que o pessoal fala, mas um pouco mais ativo no Instagram, então é @ricardocampos_consultor. Se quiserem seguir o Grupo Primo também é @ogrupoprimo, a Portfel, @Portfel Consultoria, e os nossos influencers que a gente citou bastante aqui, né, @Thiago Nigro e @Bruno Perini, salvo engano. De qualquer forma, vão estar todos aí na descrição para ninguém correr o risco de errar. É isso, então. Perfeito. Corpo, mente, espírito e patrimônio. Ou bolso, o que fica melhor? Corpo, mente, espírito e finanças. Finanças é a base de todo o resto. Aê, muito bom. Então, fechando com chave de ouro, eu me despeço da audiência. Obrigado mais uma vez. Em breve teremos novidades, inclusive para as veteranas, mas vocês vão ficar sabendo bastante aí. Já estamos chegando próximo do lançamento aí do podcast da Camila, para falar direto com a nossa comunidade de mulheres. Mas por hora, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. E como a gente sempre diz, né, Rocha? Fé na missão. Fé na missão, obrigado a todos. É isso.